Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e pela última vez nesse ano estou aqui com vocês e junto com meu companheiro, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo de volta, seu pé. Fala aí, Massaro, estamos sempre na luta aí, sempre juntos, não podemos deixar e vamos encarar esse último programa com a mesma motivação do primeiro, porque todo mundo sabe que não precisa nem tirar os enfeites de Noel, porque daqui a pouco já é Noel de novo. Toca o barco. Para falar a verdade, eu tô vendo esses daí desde antes do Halloween. A galera tirou as abóboras, deixaram as coisas de Halloween, de Natal e acabou isso. Último programa do ano, a gente tá gravando hoje, dia 15 de dezembro, programa de número 81. Pois é, vocês vão ficar sem ouvir nossas vozes por algumas semanas, porque a gente também é filho de Deus, a gente precisa dar uma pausinha, né? Dar uma respirada. E é também nessa época do ano que a gente começa a mandar os mimos para os nossos patronos. Então, você que apoia nosso projeto, por favor, fique de olho no seu correio, porque está na época de começar a receber seus presentinhos de final de ano para poder colocar embaixo da árvore. Tomara que chegue antes do Papai Noel, né? Isso aí. Se o NORAD não derrubar o pobre velho. Isso aí. Se você é novo aqui, seja bem-vindo e aproveite também, a gente espera que você aproveite bastante, lembrando que não se assuste com a duração do programa, que ele é grande, mas a gente faz ele de maneira que fique menos doloroso. Só acompanhe, verifique na descrição do programa, seja no seu tocador de podcast, ou se você estiver assistindo direto no browser ou no YouTube. Verifique diretamente a sessão que você quer assistir. A gente divide tudo por províncias, por território. Você pode ir direto para o bloco se você tiver interesse. Lembrando que, esse é um aviso para o pessoal que está no YouTube, o programa que vai pro ar no YouTube, ele não inclui a parte de sugestões do final do programa. Por quê? Porque a gente usa uma trilha sonora que o YouTube não gosta. Então a gente começou a levar strike. Então, simplesmente vocês que escutam no YouTube não tem a parte de sugestões. Então você tem que escutar no podcast para poder ver as sugestões. Então, sorry, eu não vou mudar a trilha sonora, que era muito bonitinho. Então acompanhe no podcast. Sem mais enrolação, vamos seguir pro programa. Amare usque ademare. Então a gente começa nosso bloco de notícias pelo país, um blocão, e como sempre, girando nas notícias federais. E a primeira notícia é boa, né? Boa mesmo, começou levando tapa na orelha. E de acordo com o governo, o aumento de recém-chegados está pressionando a inflação por meio da demanda habitacional. Que beleza, hein? Uma notícia do dia 7, o Banco do Canadá alertou e o recente aumento de imigrantes está contribuindo para a inflação através da demanda por moradias, que os preços de aluguel e de casa podem continuar a subir sem um aumento de oferta de moradias. O vice-governador Tony Gravel também destacou que a falta de construção de moradias está contribuindo para a diferença entre os mercados imobiliários do Canadá e dos Estados Unidos. Ele enfatizou que a necessidade dos governos de trabalharem juntos para reduzir as barreiras à construção de mais casas, já que cerca de 20% da força de trabalho da construção do Canadá está prestes de se aposentar. Além disso, ele disse que o aumento das taxas de juros também tem impacto na construção de moradias, mas não é o único fator que afeta a oferta de moradias. E o Banco do Canadá manteve a taxa de juros em 5% e afirmou que está preparando para aumentá-la se necessário para combater a inflação. Essa matéria toda também é oferecida por Capitão Obvious, falando o óbvio para você nos últimos 150 anos desse país. Isso aí, eu não tenho o que falar.
É engraçado isso daí, porque essa semana o presidente do Fed, que é o Banco Central Americano, né, ele acabou anunciando que eles não iam aumentar as taxas e que provavelmente eles vão anunciar prováveis reduções de taxas o ano que vem. E como a gente sabe que a economia do Canadá é muito colada nos Estados Unidos, vai ficar meio contraditório se um aumenta e outro abaixa. Mas tecnicamente eles falam que parece que as coisas estão começando a melhorar, o que levou as bolsas a subirem ontem. Então teve um bom rendimento aí. Vamos ver se tudo continuar assim. Os bons sinais para mais ou menos no meio do ano que vem vão aparecer por aí. Eu achei engraçado ele xingando a culpa de tudo, a culpa da inflação é de imigrantes. Eu falei, nossa, é isso aí, vamos começar a xingar. Vamos pôr na costa dos imigrantes. Imigrante tem a costa larga mesmo, né? É fácil, né? Vem pra cá, é o mais privilegiado de todos. Mais paga imposto, tem ainda mais privilegiado. Mas vamos que vamos. A Câmara dos Comuns, lá em Ottawa, após 24 horas de votação, acabou com cochilos e cantorias, porque a deputada Karina Gould, líder do governo na Câmara dos Comuns, e o primeiro-ministro Justin Trudeau votaram em uma das mais de 100 moções em Ottawa na sexta-feira. Os parlamentaristas finalmente deixaram a Câmara dos Comuns na noite da sexta-feira, após votar mais de 24 horas consecutivas, cumprindo a promessa do Partido Conservador de atrasar a legislação do governo liberal com uma avalanche de votos, a menos que concordem em eliminar parte dos impostos sobre o carbono. O líder conservador Pierre Poilievre prometeu que o partido continuará a lutar contra o imposto até que ele seja abolido. Durante a votação, o primeiro-ministro Trudeau falou sobre a importância de implementar uma visão para o futuro do país. Parlamentares de todos os partidos agradeceram à equipe parlamentar pelo trabalho árduo. O deputado conservador Andrew Scheer afirmou que o partido conseguiu matar um dia de trabalho do governo e continuará a votar até que o primeiro-ministro ouça os canadenses e acabe com o imposto. O líder do NDP, Peter Julian, criticou a tática dos conservadores e disse que o custo de manter a Câmara em funcionamento durante a noite não representa um bom uso do dinheiro. O governo liberal se recusou a atender às demandas dos conservadores para eliminar o imposto sobre o carbono. Só para colocar no contexto, a gente viu que o Trudeau ele queria colocar a taxa de carbono, aí todo mundo começou a reclamar, principalmente o pessoal das marítimas, porque a gente já falou aqui em outros programas, a taxa de carbono para quem aquecia a casa com o mazuti era muito baixa, só que agora eles aumentaram essa taxa, quando foram implantar nas marítimas já estava muito alta. O que aconteceu? Os conservadores que estavam lá nas marítimas começaram a criticar. O Trudeau sentiu que o bicho estava pegando. Como ele já está mal nas pesquisas, ele tentou voltar atrás. E os conservadores queriam eliminar essa taxa. Eles foram nessa manobra de fazer... porque quando é colocado um voto, como eles não têm maioria, porque se eles tivessem maioria, eles podiam implantar de maneira um pouco mais autoritária, que é o Bayon, que é a democracia aqui autoriza. Mas como eles não têm maioria, cada vez que eles colocavam uma lei, os conservadores colocavam 1001 concessões, e aí tinha que votar essa concessão para ir. Então eles atrasaram o máximo, as pessoas passaram a madrugada lá votando por causa dessa tática do Poilievre. Mas isso daí fala muito, quem entende, quem está mais voltado na política, mas para os comuns mortais não quis dizer nada, deixou os caras lá trabalhar a noite toda para eles aprenderem um pouco que a vida não é tão fácil assim. Faz bem. Quero ver, eles nunca tiveram que ficar em um call igual eu, uma semana inteira, 2, 3, madrugada. Ainda notícia do governo federal, o contrabando de seres humanos no Canadá para os Estados Unidos é um mercado lucrativo que atrai o crime organizado. A Polícia Federal do Canadá, a RCMP, identificou um mercado crescente atraente para organizações criminosas visando lucros ao facilitar a entrada de pessoas vulneráveis nos Estados Unidos. As autoridades americanas registraram um aumento de 550% nas apreensões de pessoas atravessando a fronteira do Canadá para a gringa. A maioria das apreensões envolve cidadãos mexicanos e indianos. A RCMP enfrenta desafios legais para impedir o fluxo de pessoas em direção à fronteira e muitas vezes deixando indivíduos próximos à fronteira sem poder deter de contrabando de pessoas no México oferecem pacotes completos, incluindo passagem de avião, passaporte e autorização de viagem para Toronto e Montreal. Recentemente, autoridades dos Estados Unidos desmantelaram um grupo de contrabando de pessoas com base em Nova Jersey.
que tinha conexões em Montreal. Esse grupo cobrava de 3 mil a 6 mil dólares por pessoa para atravessar a fronteira entre Quebec e Vermont, lucrando centenas de milhares de dólares em poucos meses. A investigação exigiu vários recursos, como mandato de busca de dispositivos eletrônicos, registro de comunicação, registro financeiro, vigilância online e até mesmo rastreamento através de postagem em redes sociais. Um membro foi encontrado com um número de telefone associado ao El Chapo. E embora um membro tenha sido preso com os cidadãos da Guatemala no seu carro, ele não foi acusado. Um outro indivíduo enfrenta várias acusações, incluindo agressão, assédio criminal e violações de ordem e restrição. Esses indivíduos têm um histórico envolvendo atividades ilegais, como dirigir alcoolizado e violar a condição de liberdade, resultando em sentenças anteriores. 3 a 6 barão para atravessar o pessoal. Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, né? Eu acho que nos outros programas a gente falou também que existem redes semelhantes na Índia, inclusive em cidades onde eles têm um programa completo. Você liga para lá e diz: eu quero ir para os Estados Unidos. Ele fala: não, tudo bem. Não, eu quero ir para o Canadá. Não, também tem. É só trocar. Você troca seu pacote de batata frita por poutine e tá valendo. Então. Isso daí a gente falou também outra vez que a polícia de Montreal acabou desmantelando aí uma rede que vinha do México para roubar casas de pessoas ricas aqui no Quebec. Então eles vinham, roubavam e isso incluía pessoas com passaporte falso. Então, ou seja, virou um mercado da ilegalidade trazer essa galera aí pro Canadá. Que parece que tá fácil, principalmente porque a gente sabe que não existe a necessidade de passaporte entre o México e o Canadá. Então isso acaba facilitando essas pessoas. Se você pegar alguém que não tem nenhum antecedente, tem um passaporte de alguém que não tenha, a entrada dele vai ser muito mais fácil. E algumas pessoas estão pedindo para voltar, na verdade, a exigência de visto, porque pode dificultar um pouco a entrada dessa galera aí. Mas vamos que vamos. 5 mortos em um grande surto de salmonela de melão e casos nos canadenses quase dobram. Um surto de salmonela ligado ao cantaloupe da marca Malichita e Rudd afetou pessoas em todo o Canadá, resultando em 5 mortes e numerosos casos de doença. A salmonela é associada principalmente a alimentos como frango cru, mas também pode ser encontrada em frutas e vegetais cru. O surto afetou principalmente idosos em lares de idosos e crianças em creches. As autoridades canadenses relataram 129 casos em 6 províncias, com a maioria dos infectados sendo idosos ou crianças menores de 5 anos. As cantaloupes contaminadas foram vendidas entre outubro e novembro e as autoridades estão investigando a origem do surto, suspeitando que a contaminação possa ter ocorrido nas fazendas, possivelmente através do solo ou da irrigação. O mesmo tipo de salmonela foi identificado nos Estados Unidos, indicando uma possível origem comum para os surtos nos 2 países. Os sintomas da salmonela incluem febre, calafrios, náuseas, vômitos, diarreia e dores de cabeça, sendo mais grave em crianças pequenas, idosos e pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos. As pessoas afetadas devem procurar assistências médicas se apresentarem os sintomas. E aí que é interessante, que foi realmente aqui, pelo menos no Quebec, eles fizeram uma grande divulgação de informação, dando datas, locais, mercados que possivelmente poderiam ter vendidos para tentar conter esse surto, porque foi realmente um surto enorme que impactou muito. Vocês viram aí o número de pessoas que acabaram morrendo, então 5 mortes é muita coisa, principalmente quando a gente sabe que se trata de crianças e idosos. Ainda nas notícias federais, o governo tentando te achar dinheiro de volta, porque o governo federal recebe o reembolso de 40 milhões de dólares de ex-fabricante de vacinas do Quebec. A empresa Medicago de Quebec desenvolveu uma vacina de Covid-19 aprovada pela Health Canada em fevereiro de 2022, mas a vacina nunca foi lançada no mercado. O governo do Canadá investiu mais de 300 milhões na empresa, incluindo 173 milhões do Innovation Science e Economic Development Canada, para desenvolver a tecnologia da vacina e construir uma fábrica. Além disso, eles pagaram 150 milhões de dólares adicionais pela compra antecipada de doses da vacina. A vacina da Medicago não foi aprovada para uso internacional pela OMS devido à parcial propriedade da empresa pela Philip Morris International, uma empresa de tabaco. A instalação da Medicago foi fechada em fevereiro de 2023 após a Mitsubishi descontinuar a comercialização da vacina Covifense
e financiar a empresa. Um acordo foi feito para que ex-funcionários da Medicago comprem a instalação, transferindo ativos para uma nova empresa chamada Aramis Biotechnologies. Além disso, um contrato para a Sanofi Farmacêuticas também foi rescindido. O ministro da Saúde, Mark Holland, defendeu os acordos de compra antecipada, afirmando que eram necessários para garantir o acesso a doses caso alguma dessas vacinas fosse aprovada. Custo de backup, né, cara? Né? Isso daí, me compadeço com o Mark Holland, porque eu recentemente tive que lidar com essa questão de custo de backup e nem sempre é feliz, porque você é contestado. Mas por que precisou disso? Você vai... Aqui foi quando, porque todo mundo sabe do orgulho quebequense que existe, quando a Medicago que estava falando que tinha uma provável vacina que seria feita aqui no Quebec, estava todo mundo uau, mas aí realmente os organismos não aceitaram devido ao conflito de interesse que tinha, principalmente como se falou, da Philip Morris, e realmente eles não chegaram às conclusões. E aí a gente sabe também que agora é fácil um pouco apontar o dedo, mas quem se lembra, na época da pandemia, estava todo mundo desesperado. Vacina, teve dedo no olho e tapa na cara entre os Estados Unidos e o Quebec e o Canadá. Para quem se lembra que os Estados Unidos, não sei se vocês lembram, mas os Estados Unidos tinha uma leva de roupas, de luvas e outras coisas que estavam vindo para o Canadá. Os Estados Unidos mandou parar no hangar, falou: no avião não sai, isso fica aqui que a gente está precisando. Então, assim, foi um momento difícil, decisões difíceis foram tomadas e é simples, muito mais fácil hoje falar depois que a pandemia já ficou para trás no quesito histórico da cabeça do povo, mas na hora estava todo mundo desesperado, todo mundo queria realmente proteger de alguma maneira a sua população, então tinha que ser o quê? Iris or iris. Mas continuando aqui, as projeções de emissões mostram que o Canadá está no caminho certo para atingir as metas climáticas provisórias. O governo federal do Canadá divulgou novas projeções de emissões que mostram que o país está a caminho de alcançar sua meta climática intermediária e se aproximar de atingir sua meta climática de 2030. As projeções são baseadas em políticas anunciadas pelo governo federal e pelos governos provinciais e territoriais. Também foi anunciado que um novo plano de regulação para limitar as emissões de indústria de petróleo e gás. O governo atual criticou o histórico climático do governo anterior e prometeu continuar a implementar medidas para reduzir as emissões. No entanto, ainda há trabalho a ser feito para fechar a lacuna entre as projeções e as metas estabelecidas. Isso é muito importante. No entanto, ainda trabalho a ser feito para fechar a lacuna entre as projeções e as metas estabelecidas. O governo também está trabalhando em novas políticas para reduzir as emissões em setores como transporte e construção. E de novo, o que fica mais interessante aqui é que eles não estão prontos para eliminar, eles vão limitar. Essa é a importância da palavra aqui, como a gente viu na COP28, que o foco não é eliminar tudo isso, é diminuir, limitar e depois a gente vê. Ou seja, quando você não alcança a meta, você muda a meta e toca o barco. Não era esse o ditado, quando você atinge a meta, você dobra a meta. Mas é outro nível, né? Como é que é? Nós estamos chegando perto de nos aproximarmos numa possível tentativa de atingir a meta. Exatamente. A Anistia Internacional relata violações contínuas dos direitos humanos no território dos Wet'suwet. A Anistia Internacional está exigindo a suspensão imediata da construção e uso do gasoduto Coastal GasLink, assim como a retirada das forças policiais e de segurança privada do território Wet'suwet'en na Colômbia Britânica, devido a violações contínuas dos direitos humanos contra ativistas que se opõem à construção. Os líderes hereditários Wet'suwet'en não deram consentimento para a construção dos seus territórios tradicionais. A organização destaca relatos de violência, intimidação e criminalização dos oponentes do gasoduto, pedindo a interrupção do governo até que o governo consulte adequadamente os chefes hereditários e obtenha seu consentimento livre, prévio e informado. A anistia também exige a retirada das forças policiais, o arquivamento de acusações criminais contra ativistas e expressa preocupação com a falta de transparência e atrasos nas investigações sobre violação dos direitos humanos.
A empresa Coastal GasLink nega as acusações, afirmando ter seguido os procedimentos legais e de consulta com as Primeiras Nações ao longo da rota do gasoduto, alegando também ter tomado medida de segurança necessária devido a atos de violência contra o projeto. Cara, esse negócio é muito interessante. Eu acho que semana passada eu comentei exatamente sobre esse caso de um documentário que eu assisti não era no Marketplace, aquele outro programa de investigação lá, chama o Globo Repórter do Canadá lá, sempre esqueço o nome daquele negócio, cara. Mas enfim, eu vou lembrar porque essa é a minha sugestão do final do programa. E eles falaram, e a reportagem não era especificamente sobre isso, mas eles falavam sobre a privatização da polícia no Canadá. Eles falavam de como a polícia de British Columbia tem um braço que é dedicado para poder tratar dessas questões, de questões que envolvem Primeiras Nações e esse impacto quanto empresas estão construindo gasodutos ou exploração de coisa parecida. E eu falo um pouco mais sobre isso daí depois. Mas o interessante é que eles mostravam exatamente o caso do Wet'suwet'en. E o curioso é que, de fato, a empresa tinha feito acordo com várias dessas nações que tinham pelo caminho, por onde ia passar o gasoduto. Mas não especificamente com o grupo que estava lá. Então ele dizia assim, não, a gente seguiu os procedimentos legais, a gente fez o que deveria fazer, em partes. Então é como se você tivesse comprado uma estrada inteira, né? Você vai dizer, vou construir uma casa, vou construir uma estrada que vai ter 10 km, mas tem uns pedaços aqui de 500 metros que o cara que mora ali não quis sair. Mas a gente vê depois. E eles construíram o negócio. E rapaz, é um documentário muito bom. Eu não vou dar spoilers, mas é exatamente sobre isso que eles falaram. Super interessante. Ottawa lança programa de atendimento odontológico de 13 bilhões com crianças e idosos em primeiro lugar para a cobertura. O governo federal do Canadá anunciou um novo plano de cuidados dentários no valor de 13 bilhões de dólares. O programa de seguro começará a cobrir os custos de rotina da odontologia a partir do próximo ano para pessoas que atendam um determinado limite de renda, inicialmente focado em crianças menores de 18 anos e alguns idosos, antes de se expandir para todos os canadenses de baixa média e média renda em 2025. A inscrição no programa será escalonada para uma implementação suave, esperando beneficiar milhões de pessoas na rede de segurança social do Canadá. A cobertura incluirá exames, raio-x, obturações, tratamento de canal e próteses dentárias com variações nos custos para famílias com diferentes faixas de renda, onde famílias com a renda abaixo de 70 mil dólares não terão custos. O programa será administrado pela Sun Life e os prestadores de serviços de saúde bucal enviarão reivindicações diretamente para o reembolso. O governo esperava incentivar a participação de profissionais de saúde bucal oferecendo reembolso relativamente generoso. O plano será implementado progressivamente em grupos etários ao longo do próximo ano, com o NDP elogiando como um momento histórico e continuando o legado de Tom Douglas, um defensor de cuidados de saúde abrangente no Canadá. Bem interessante isso daí, realmente foi uma promessa que o NDP forçou o Partido Liberal do Trudeau a fazer. Eles realmente implantaram, então isso vai começar pelas idades das pessoas mais idosas e os mais jovens, que vai ter acesso a todos esses tipos de serviço, e isso vai depender da sua faixa de salarial familiar, então dependendo da sua renda familiar, e as pessoas vão ter realmente acesso a todos esses produtos. Todo mundo sabe que aqui é muito caro. E de novo, eles escolheram a empresa Sun Life, porque é uma empresa que está acostumada com isso, então quem vai no dentista aqui sabe como funciona. Você vai pegar a carteirinha, você faz tratamento, você tem o seu seguro. Na hora você passa no dentista, ele vê se cobre ou não, quanto você tem que pagar, e ele só paga a diferença quando você precisa pagar. E agora milhões de canadenses vão ter direito a isso daí. Boa, muito legal. É uma promessa, a gente não pode, nós temos que ser coerentes, a gente não pode criticar um governo por cumprir promessas. Essa foi uma promessa que eles fizeram, uma promessa que eles entregaram, só tenho a parabenizar. Aí, já tem um bom candidato pro Good Vibes desse ano. Ainda notícias federais, o governo apresenta um projeto de lei para estabelecer padrões de água potável nas Primeiras Nações. O governo federal apresentou uma nova lei, o projeto de lei C-61, que visa estabelecer padrões de água potável em Primeiras Nações e fornecer financiamento sustentável para manter a qualidade da água.
A lei também cria uma nova instituição liderada por Primeiras Nações, a Comissão de Água das Primeiras Nações. A comunidade de Neskantaga, que está sob um aviso de água potável há 28 anos, espera que a nova lei possa evitar que outras comunidades enfrentem o mesmo problema. No entanto, alguns líderes indígenas se sentem excluídos do processo de desenvolvimento da lei e pedem mais recursos e participações nas decisões. Esse é um fato que a gente fala aqui com frequência, que é um fato extremamente triste e deprimente, para dizer a verdade, porque é uma realidade que muitas primeiras nações e quase todos os territórios, para dizer todos os territórios passam por isso, que são a baixa qualidade da água. Então, são frequentes os casos de comunidades que recebem aviso de risco de contaminação, de risco para consumo de água, que em alguns casos nem mesmo filtrando é possível ser consumido, porque existe contaminação, inclusive, com petróleo ou outros resquícios de exploração local, de minérios local. E como vocês viram, tem um caso dessa nação da Neskantaga, eles estão há 28 anos com aviso de risco de água potável. Então, eu espero que isso não seja só uma promessa de uma promessa, porque é exatamente isso que é essa notícia. Vai ser um projeto para estabelecer um padrão. Então, é uma promessa de que uma promessa vai ser feita. A gente fala que às vezes a gente está no Canadá, mas às vezes parece que está num país de terceiro mundo. 28 anos sem ter água potável é um absurdo, mas enfim. Continuando aqui, o código de conduta das mercearias não funcionará a menos que todas as empresas assinem, diz o CEO da Metro aos deputados. Uma nova pesquisa do Centro de Futuro Trabalho revela que os lucros no setor de supermercados do Canadá provavelmente atingirão mais de 6 bilhões esse ano, e um número recorde. A Metro Inc., que está disposta a aderir ao Código de Conduta dos Supermercados, mas Walmart, Loblaw expressaram preocupações sobre o aumento de preços para os consumidores e não estão prontos para assinar o código na sua forma atual. O ministro da Agricultura de nível federal e provincial instaram os principais varejistas a assinarem o código, apesar dos lucros elevados. Os preços dos alimentos aumentaram 20% em relação aos níveis da pré-pandemia, segundo dados do Statistics Canadá. O diretor do Centro de Futuro Trabalho, Jim Stanford, argumentou que os varejistas aproveitaram a pandemia para aumentar os seus lucros enquanto estão sob pressão para estabilizar os preços dos alimentos e assinar o código de conduta. Os varejistas se opõem a certas disposições do código, alegando que isso resultará em preços mais altos para os canadenses. O governo ameaçou tomar medidas se eles recusarem a assinar. Isso aí tudo vem toda aquela atitude que a gente falou, que teve todo o pessoal falando que estava aumentando muito, aí o governo chamou todos os grandes varejistas e falou: vocês vão ter que abaixar o preço até antes do Thanksgiving. E não mudou nada, ninguém viu nada, e o governo está tentando dar uma resposta, mas de novo, isso é muito difícil. Eles realmente fizeram muito dinheiro, vão continuar fazendo muito dinheiro porque as pessoas não param de comer, isso é essencial, e tudo que o governo tem tentado fazer para diminuir o preço dos alimentos nesse sentido não tem funcionado, porque qualquer um que vai estar frequentando o mercado já sabe que isso não tem funcionado praticamente. E a culpa é dos imigrantes, né? A culpa é dos imigrantes, claro. E anote seu bingozinho, que ela chegou, né? Fazia tempo que eu não falava dela. Mas a Bell, a Angus Reid e outras marcas canadenses interrompem anúncios no X em meio a preocupações com o extremismo. Várias empresas e organizações canadenses proeminentes, como a Samsung Canadá, a CF Montreal, a Path Alliance, pausaram a publicidade no X, o antigo Twitter, depois de uma investigação da CBC News revelar que os seus anúncios estavam aparecendo em contas extremistas e vinculadas a discursos de ódio. A revisão da CBC descobriu anúncios de grandes marcas associadas a conteúdos racistas, além de antissemitas e de extremistas, gerando preocupações sobre a presença desses anúncios em tais contextos. Além disso, anúncios de organizações como a CF Montreal e a B'nai B'rith Canada foram encontrados em feeds de contas associadas a discurso de ódio e nacionalismo branco, levando algumas empresas a suspenderem a publicidade na plataforma. Embora a B'nai B'rith Canada tenha indicado que planeja continuar anunciando no X, outras empresas expressaram sua decisão de interromper a publicidade ao serem informadas sobre a colocação de seus anúncios em contextos extremistas.
Isso aí, né? Quem foi que o cara trouxe de volta? E trouxe Trump, Elon Musk. Não, eu esqueci. O Musk trouxe de volta a conta do cara que era um mega extremista lá nos Estados Unidos essa semana, né? Eu esqueci o nome do cara, bicho. Tinha sido bloqueado. Mas enfim. Alex Jones. Como é que eu esqueci? Alex Jones. Não, Era o dono da InfoWars. Não. Trouxe a conta de volta argumentando que ele tinha direito à democracia, expressão democrática. Mas é aquela coisa. Na internet, cara, as pessoas acham que. Por isso que essa é a minha crítica muitas vezes ao jornalismo, às pessoas que fazem jornalismo. Porque eles vivem numa bolha intelectual que eles acham que eles acreditam que o mundo funciona da maneira que eles pensam. O que eu quero dizer com isso? Que muitos jornalistas reclamaram, principalmente falando quando teve toda aquela coisa que o Facebook, Google, Meta tiraram a publicações de jornais, eles falam tudo isso vai aumentar porque o problema é a desinformação, o problema é a raiva, o ódio, tudo isso, enfim. Só que o que acontece é que eles esquecem que as pessoas não estão procurando informação. Muitas pessoas procuram, de novo, eu já falei isso aqui 50 vezes, mas as pessoas não procuram informação, as pessoas procuram confirmação. E quem acha que a pessoa vai lá de manhã procurar entender o que está acontecendo na guerra do Hamas, as pessoas não estão interessadas nisso. As pessoas querem discutir, as pessoas querem xingar e as pessoas querem ver vídeo que não presta pra nada. É isso que as pessoas querem e é isso que essas plataformas funcionam. É nisso, você pode ver, se você fizer um vídeo que vai criar uma certa polêmica, isso aí vai atrair mais do que um professor que vai tentar explicar da onde surgiu a guerra entre Israel e o Hamas. É dessa maneira que as plataformas os algoritmos funcionam, não tem jeito. Eles querem achar que as pessoas... Por dar um exemplo, outro dia eu estava assistindo, eu nem sabia que existia isso, eu estava assistindo um programa e eles convidaram uma mulher que ela... Eu esqueci o nome dela, pra você ter ideia como que... Eu me ligo nessas paradas. Mas ela tava falando num programa de internet, eu tava assistindo. Ela é uma quebeca aqui do Quebec e ela tem uma conta no TikTok e a conta dela, eu esqueci o nome disso, mas ela faz barulhos. Por exemplo, a pessoa, ela tá lá... ASMR que chama esse negócio. Esse fenômeno imbecil aí. Então, ou seja, ela chega, pra quem não sabe o que é isso, ela fica online. Aí se a pessoa tá assistindo ela, o cara manda um LOL. Aí ela fala com barulho, LOL. Se o cara manda hello, ela fala hello. Cara, mas mostrou ela fazendo. Eu fiquei, digamos assim, bom itaquerês, embasbacado. E ela falou que ela parou de trabalhar, que ela tá fazendo muito dinheiro com isso. Então... Isso é só o sintoma de que a realidade das pessoas que vão nas redes sociais. Não adianta você chegar, o jornalista tudo falar, não, que as pessoas têm que ir no site de informação de cada um do seu jornal preferido e procurar notícia. As pessoas não estão procurando, eles não entenderam aí. Não é isso que as pessoas querem consumir. As pessoas continuam querendo consumir bobeira. É assim que funciona. É assim que é a realidade. Existe um percentual de pessoas que está procurando se informar, claro, mas eu já li vários estudos de quem eram as pessoas que eram mais positivas quando advém da internet, que eles achavam que as pessoas iam melhorar muito mais a qualidade do conhecimento, porque eram os otimistas falavam, não, a gente vai ter muito mais acesso à informação, muito mais rápido, de muito mais qualidade, então isso vai aumentar a qualidade do debate, enquanto outras pessoas acreditavam que iam piorar a qualidade do debate. E pelo que a gente tem visto, tem piorado, porque as pessoas não estão interessadas nos grandes discursos. O pessoal quer, hoje em dia, a gente sofre de um déficit de atenção mediático tão enorme nas redes sociais que ninguém quer ler mais de 3 linhas. Então você imagina um jornal que escreve 5, 6 parágrafos, tem que parar e analisar. Isso não atrai ninguém. O que atrai é aquele blog de 5 linhas, frases fáceis, sabe, pouca pontuação, que você lê a manchete e você já acha que entendeu. Então, para falar disso tudo, e é aí que entra o problema desses discursos de ódio nas redes sociais. Que esses caras, eles vão para as redes sociais, o cara da Infowars, eles vão para as redes sociais para fazer isso, porque eles sabem que as pessoas estão querendo isso, as pessoas estão querendo discutir, xingar. E a internet, de novo, ela deu voz aos imbecis. Ela deu muita voz aos imbecis. Então eles estão lá, eles gritam, são uma minoria, mas que faz muito barulho. Enquanto, essa é a minha outra crítica que eu tenho, a parte da academia em geral, que as pessoas, isso incluindo jornalistas, que detêm o conhecimento, só que eles, o que eles fazem? Eles se fecham na torre de marfim deles, discutem entre eles, nos grandes
SOMES, eu esqueci os summits, nas grandes reuniões, nas grandes conferências, mas não fala com o povão. Então, enquanto esses caras daí não saírem lá da Torre de Marfim e lá no terreno explicar para as pessoas o que é política, o que é populismo, o que é discurso de ódio, de uma maneira simples, vulgarizada, enquanto essas pessoas não saírem de lá e forem entrar, né, porque os caras não gostam. Teve um cara aqui no Quebec que eu achei muito legal, um professor de... eu esqueci o nome dele, ele é um professor sobre ecologia, meio ambiente, e aí os caras de um grupo desses radicais doidos aí convidaram ele para ir debater num cinema as mudanças climáticas. E ele foi. E o cara chegou lá, ele passou 4 horas lá, ele falou, cara, não é o tipo de exercício que eu gosto de fazer todo mês, porque não dá pra fazer isso, mas ele tava sentado lá contra 4, tudo bem, foi no maior respeito, as pessoas queriam escutar, e é isso que é o outro fato interessante, as pessoas que colocam toda essa galera que é contra tudo na categoria, vocês são retardados, idiotas, complotistas, é um outro erro, você colocar as pessoas, que tem pessoas ali que são moderadas, tem pessoas que têm simplesmente questões que são válidas, mas a partir do momento que o cara fala, eu acho que não é bem assim, você não tá no nosso grupo dos intelectuais aqui, e excluem essas pessoas. Isso é um erro, que ele foi lá, discutiu com esses caras, fez o ponto dele, e é isso que precisa. Esses caras saírem da Torre de Marfim e ir pra lá, porque se 2, 3 pessoas chegarem e falar, pô, esse cara realmente tem razão no que ele falou, já vai criar um movimento. Só que não, fica os complotistas loucos gritando de um lado e os acadêmicos do outro lado falando, não, eles estão errados e vão continuar aqui. E já acaba dando esses resultados, que a gente sabe como funcionam as plataformas de redes sociais. Bom, esse é meu ponto. É fazer só um tour de tabla, eu fiz um tour do país, né? Porra, foi. E assim acabou o programa. Valeu, pessoal. Mas fechando aqui, ó, Canadá apoia a resolução da ONU pedindo cessar fogo na guerra Israel-Hamas. Israelenses e palestinos estão em conflito na faixa de Gaza, com soldados israelenses operando um tanque do distrito de Shavaya. O Canadá votou a favor de uma resolução não vinculativa das Nações Unidas pedindo um cessar-fogo humanitário imediato na guerra entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas. Grupo islâmico terrorista, né? Tem que fazer. A resolução foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU com 153 votos a favor, 10 contra e 23 abstenções. Além disso, a resolução pede que o Hamas liberte os reféns e pare de usar civis palestinos como escudos humanos. O Canadá também apoia uma solução de 2 estados para o conflito e pede que o Hamas seja excluído do governo de Gaza. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, juntamente com o primeiro-ministro da Austrália e da Nova Zelândia, emitiu uma declaração conjunta pedindo esforços para um cessar-fogo sustentável. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a conduta de Israel no conflito, afirmando que o país está perdendo apoio internacional e que o governo israelense precisa mudar para encontrar uma solução duradoura. Mas é aí que entra a onda de hipocrisias, porque o Joe Biden fala isso, mas o Joe Biden mandou um monte de mísseis para Israel para poder tacar lá na faixa de Gaza. Do outro lado, o Trudeau está muito complicado aqui, porque quando ele fez esse anúncio, ele se complicou com a galera que é das instituições judaicas. Mas aí teve um especialista que falou de uma maneira muito interessante que isso pode ser um cálculo político, porque quem mora no Canadá, de maneira geral, de um lado ou de uma ponta a outra, sabe que o número de pessoas de origem muçulmana, árabe e afins tem crescido muito. Então, ou seja, o Trudeau ele se coloca numa posição muito difícil, porque mesmo dentro do caucus dos liberais, muita gente teve, quem era a favor de Israel criticou a posição do Trudeau, e quem é a favor dos muçulmanos apoiou a iniciativa do Trudeau. Então, está uma guerra interna para saber quem apoia quem nisso aí. Uma coisa interessante que rolou semana passada, né, teve uma proposta de vários países para que acabasse com a guerra, né? Acho que foram um total de 79 votantes, acho que foram 79 países votando a favor para que acabasse a guerra, e teve um país que votou contra. Um país. Te dou meia chance para descobrir qual foi esse país. Eu vou te dar um. Não deveria lhe ajudar, não vou lhe ajudar. É um vizinho aqui do sul. Muito longe. Qual que é a letra que começa? Qual que é a letra? Começa com USA. Mas é isso, enfim, é muita hipocrisia, mas vamos que vamos. Vamos lá, ainda nas notícias federais, o Plano Nacional de Assistência Farmacêutica está no limbo, pois o ministro da Saúde chama o prazo pendente de
arbitrário. O ministro da Saúde, Mark Holland, afirmou que o governo provavelmente não vai cumprir o prazo estabelecido pelo NDP para aprovação da legislação do Pharmacare até o final do ano. O NDP exigiu que a lei do Canadá do Pharmacare fosse aprovada até o final de 2023, mas o projeto ainda não foi apresentado e o tempo está acabando, tem 2 semanas. O custo de um sistema de Pharmacare universal é um ponto de conflito entre o governo e o NDP. O governo está tentando controlar os gastos após a crise da Covid-19, mas os ativistas afirmam que a demora é frustrante para os pacientes que não têm acesso a medicamentos. O NDP ameaçou retirar seu apoio ao governo se o compromisso com o programa de Pharmacare universal não fosse cumprido. Aí o bicho vai pegar. Quero ver se tá realmente... Se o Singh está realmente trucando aqui ou se isso daí vai ser só bravata. Eu acho que é só bravata. Porque primeiro que é uma questão de pesquisa. Tá todo mundo vendo a pesquisa e ninguém é besta. É que nem aquela... os 2 caras mais zica da escola tá no recreio. Aí o cara fala, oi, ele é zica, o outro também é zica. Então, aí o cara põe a mão no meio, cospe aqui primeiro. Quem cospe? E ninguém, porque sabe que ninguém vai entrar na treta, porque o negócio vai complicar pra todo mundo. E é o que tá acontecendo. O Trudeau não vai entrar ele tá, de joelhos pra ficar nesse casamento de arranjado com o NDP, porque ele tá super mal nas pesquisas. O Jagmeet Singh também não, porque o NDP não tem dinheiro e eles estão pior ainda nas pesquisas. Então, a única pessoa que vai se favorecer com a possível eleição imediata seria ninguém mais, ninguém menos que o Pierre Poilievre. Então, não tem jeito, ninguém vai fazer nada. Falando do Pierre Poilievre, eu quero falar uma coisa muito interessante aqui, cara, pra quem porque você colocou interessante e Pierre Poilievre na mesma frase. Por favor, descreva. Próximo primeiro-ministro do Canadá, tô te avisando. Pra quem não sabe, o Pierre Poilievre, ele foi adotado. Ele foi adotado por pais que são professores. A mãe dele era Quebec, o pai acho que é de Saskatchewan. Ele foi adotado e ele tem toda uma história muito legal, a história dele aí. E ele, um outro ponto também é que ele, quando ele estava lá na sua juventude, ele encontrou a esposa dele. E a esposa dele, para quem não sabe também, ela vem do Chile. A família da esposa dele fugiu do Chile, da Venezuela, por causa da repressão. E ela veio para Montreal. Então ela nasceu, cresceu, estudou aqui em Montreal. Então ela é Quebec. Então assim, é aí que ninguém pode atacar nesse lado de imigração. E interessante que teve uma reportagem essa semana com a esposa dele. E ela é super bem articulada, ela fala um francês, ela estudou em francês aqui, então assim, e ela é uma arma muito, muito interessante nesse sentido, porque ela faz aquela parte da humanização do ser humano. Enquanto todo mundo fala, o cara, ele é o doidinho, maluquinho, mas o fato de usar a esposa dele para humanizar a figura, e foi uma reportagem que foi feita aqui, muita gente falou, nossa, a esposa super inteligente, super articulada, fala super bem francês. E ela, lógico, já aquela carta do imigrante que chegou, morou sozinho naquele apartamento pequeno com todos os irmãos. Então tudo isso joga em favor, porque ele precisa ganhar o amor do lado francês. E enfim, muito interessante aí. Então quem não conhece a esposa do Poilievre, fique de olho, ela vai aparecer muitas vezes, principalmente aqui no lado francês. Tem que concordar. De fato, ela tem uma participação muito boa. Ela tem uma dinâmica e uma desenvoltura muito boa. E o cara também é uma estratégia muito bem feita, né? Não posso negar. E ele é um cara que ele inova em tudo. Não sei se vocês assistiram, mas ele fez um documentário, vamos colocar entre aspas aqui, nas redes sociais, colocou no YouTube com ele narrando todos os erros nas questões econômicas, e ele propondo uma coisa que a gente não vê, e ele falando num tom calmo, num tom, tipo aqueles documentários, sabe, um doc-pub que ele fez no YouTube, de 15 minutos, muito interessante, é lógico, e ele tomou um cuidado enorme, porque ele sabia que os liberais iam falar assim, ele vai fazer isso aí, ele é doidão, nós vamos desmentir tudo ele. Os caras não conseguiram desmentir muita coisa, que ele é lógico, ele usou toda aquela narrativa dele, mas ele se ateve aos fatos. Então, e o que é mais interessante nesse tipo de estratégia é que você pega um cara que hoje, na época que nós vivemos um déficit de atenção midiático muito grande, ele põe um vídeo de 15 minutos que tem milhões de views. Quem não tem, eu convido você a assistir, tem milhões de views no YouTube. E o que ele faz?
ele força a mão pros liberais, porque cada movimento que ele faz, ele obriga os liberais a fazer um outro. Então é ele que tá no controle do jogo. E isso é muito interessante, porque o Trudeau acaba ficando sempre na defensiva, tendo que fazer alguma coisa, porque ele vai e faz. Não, a gente tem que ir lá responder. E todo mundo sabe que quem sai primeiro é o que tem a vantagem. Então, Poilievre, o cara é zica, mano. Mas vamos continuar falando dos conservadores aqui. Queria fazer esse ponto interessante. Mas foi interessante. Andrew Scheer, que foi o ex-chefe do Partido Conservador, quebrou as regras do parlamento ao filmar um vídeo partidário em seu escritório, mas é um bravô campeão. O líder conservador da Câmara, Andrew Scheer, foi multado em $500 após violar as regras ao filmar um vídeo partidário em seu escritório parlamentar. A violação foi mencionada nas atas da Comissão da Economia Interna da Câmara dos Comuns, que supervisiona o uso dos recursos parlamentares. Scheer fez o vídeo para apoiar Arpan Khanna, que acabou vencendo a indicação conservadora e agora é membro do parlamento. A multa foi baseada em um precedente estabelecido quando o primeiro-ministro Justin Trudeau também filmou um vídeo partidário em seu escritório parlamentar. Enquanto os conservadores e o Bloco Québécois pedem a renúncia do atual presidente da Câmara, Greg Fergus, o líder do NPD, Peter Julian, pede uma multa e um pedido de desculpas. Scheer também está liderando a campanha para forçar a renúncia de Fergus após ele filmar um vídeo partidário usando as vestes do presidente da Câmara. Scheer também foi multado de $500 por violar as regras ao filmar um vídeo em seu escritório parlamentar. E o que acontece? Quando as pessoas se tornam deputados, eles não podem usar a máquina do governo de maneira partidária. Então, assim, por exemplo, se ele tem que ter o e-mail dele do partido e tem que ter o e-mail dele como membro da Câmara. Ele não pode pegar o e-mail dele, Câmara do Comércio, Câmara dos Comuns do Canadá e mandar, manda aqui pros militantes que vai dar tudo certo. Não pode fazer isso. Do mesmo jeito que ele não pode usar uma instituição e fazer vídeo pro partido dele. Isso tem que ser muito bem dividido. Então foi aí que ele deu mancada, como o Trudeau também já tinha feito, e aí a casa caiu, $500 na conta do Andrew Scheer. 500 pila que eu precisava pra comprar um PlayStation. Miserável, pra pagar essa multa você trouxa. Tá barato assim o PlayStation, mano? Pô, eu vi 497 essa semana. Eu não tenho console, então não tenho a menor ideia, eu não jogo videogame. Vontade. Sabe o que é o pior? Que eu queria. Eu sou velho, né, velho? Então eu não consigo jogar esses jogos que essa criançada joga hoje em dia. O que eu gosto de jogar é Lego, velho. Que joguinho de Lego, que o Lego você tem que ficar juntando pecinha, tem que fazer as paradas assim. Eu acho muito massa. Mas... Sou velho também. A única coisa que eu tenho em casa que eu comprei aqui há uns anos atrás eu jogo é um Atari, cara. Eles fizeram um modo do Atari, se tem igualzinho o Atari, só que os jogos não tem mais o cartucho, são tudo interno. Então você joga o Pitfall, Enduro, River Ride. E é engraçado que minhas filhas olham, eu entendi, mas pra elas a bola não é bola. O crocodilo, elas não entendem que é um crocodilo, um avião. Ela fala, que é isso? Eu falo, é um avião. Pai, isso não parece um avião. É um avião. E ela fala, nossa, pai, mas isso é muito estranho. Não esquenta a cabeça, é só isso. Esse é o meu nível de jogo que eu consigo. Ainda no governo federal, a maioria dos deputados no comitê da Câmara quer que o presidente Greg Fergus fique à medida que surgem novas delegações. Eita, um quer que saia, outro quer que fique. O relatório do comitê da Câmara recomenda dar ao presidente da Câmara dos Comuns, Greg Fergus, uma chance de se redimir depois de uma recente controvérsia em um vídeo, enquanto os membros do Bloco e do Partido Conservador continuam a exigir sua renúncia. O relatório recomenda ações disciplinares e um pedido de desculpas do presidente, mas não sua remoção. Alguns membros exigem a renúncia do Fergus e apresentaram evidência da sua participação em eventos partidários enquanto ocupava o cargo de presidente. O relatório também recomenda que futuros presidentes recebam orientações claras sobre imparcialidade e não partidarismo. Como se adiantasse, o outro ali filmou dentro do escritório dele e estão falando... Enfim, whatever. O Ferguson já teve o Rotá, que era o antigo presidente, que era um liberal, que foi lá e convidou o nazista lá, que debateu o papo, mas tocaram pra fora. Vai 3 meses aí. Aí agora vai o Ferguson e vai lá e me faz essa também. Quer dizer, mano, tá parecendo técnico de time de futebol. Cada 2 meses o cara não ganha troca. Isso, lógico, os caras querem jogar nas costas do Trudeau, porque é o jogo, faz parte do jogo. Mas o Ferguson deu mancada nisso aí. Isso é a base da base, mano. Isso é um erro, assim, ó, tipo, cara, não tem nem o que falar, por exemplo. Bravo, mano. É o tipo de coisa que não precisa ter 20 anos de experiência como deputado pra saber. O cara sabe, cara. Não, eu não posso, mas o cara foi lá e fez.
Você sabe que essa é uma coisa que eu tô vendo recorrentemente no mundo inteiro. As pessoas em todos os lugares estão simplesmente esquecendo da base. De tudo. Tudo. Estão pensando assim, não, precisamos fazer uma nova solução para fazer tal coisa. O cara tá pensando lá nas estrelas, assim, tá? Não, vamos atingir a galáxia. Vai ter roda? Aí o cara, oi? Vai ter roda? Por que você quer roda? Ué, você vai ter que sair do chão, né? Uma hora. Precisa ter roda. Ninguém pensa mais nessas coisas. E tá em todos os cantos. Todos os cantos. Eu falo isso porque eu ensino karatê, né? E é uma das coisas que toda vez a gente insiste, toda vez você tem que investir em base. Você tem que investir em base. Você tem que saber, você tem que investir em sua postura, saber dar soco e tal. E o cara, aí a criança, principalmente a criançada, fica lá, ai, mas é muito chato fazer isso e tal. Eu falei, meu filho, se você não souber fazer esse troço direito... O cara tá voadora, né? O cara nem sabe nem andar, que é chegada no voador. Lembra do filme do Karate Kid, mano? Wash in, wash... Mas o que eu tô fazendo aqui? Daniel San, de boa. Pintando pra cima e pra baixo. É assim que funciona. A base. Isso é a base. Isso aí, tem que explorar. Isso aí. Deputado conservador Michael Chong liberado para interrogar testemunhas no próximo inquérito de interferência estrangeira. Quem lembra dele? O deputado conservador Michael Chong terá plenos poderes para participar da próxima investigação pública sobre interferência estrangeira nas eleições canadenses. Ele foi escolhido como testemunha por ter sido alvo de uma suposta campanha política da China. A comissária Marie-José Hug concedeu a Chong o direito de fazer perguntas aos depoentes, pois ele tem um interesse direto no trabalho da comissão. O inquérito começará em janeiro e se concentrará em possíveis tentativas de influência estrangeira nas eleições de 2019 e 2021, além de avaliar a capacidade do governo de detectar e combater essa interferência. A primeira reportagem está prevista para fevereiro e a final para o final de 2024. Isso aí, Mr. Chong. Isso aí, foi, voltou e tá aí. Né? Chong é nóis. Assim a gente fecha nossas notícias federais e a gente começa o nosso giro pelo país, ali, dando uma volta, começando por Yukon. Mas segura aí. Yukon, a terra do sol da meia-noite. Faz tempo que a gente não fala de Yukon, hein? Brotou faz do nada. Notícia aqui no território: um casal luta para ajudar Bolt, um jovem cavalo selvagem que acreditam ter sido baleado. Bolt, um jovem cavalo selvagem, está desaparecido há semanas na região de Ibex Valley, no Yukon. Os seus pais, Storm e Sundance, foram encontrados mortos e acredita-se que Bolt também tenha sido baleado. Um casal local tem procurado incansavelmente pelo animal e compartilhado fotos em redes sociais, acreditando que ele esteja ferido e em más condições. No entanto, as autoridades locais não têm poder para ajudar, ou não há legislação que proteja cavalos selvagens no território. Um novo ato de proteção animal vai ser implementado em 2024, mas até lá, Bolt e outros cavalos selvagens estão em risco. Fãs de todo mundo estão acompanhando a história e pedindo por ações para ajudar Bolt e responsabilizar quem o feriu. Cara... E aí, mano? Pegar o cara, mano. Quem que vai atirar em cavalo, velho? Por diversão. Eu já acho a galera que tem direito, que pode caçar aí, eu já acho um troço extremamente borderline, velho. Mas enfim. Agora o cara atiraram no topo do cavalo de graça pro bicho morrer ali. O ser humano é um bicho miserável. Nunca me espanto com o ser humano, cara. Nunca me espanto com o ser humano. Tá, agora a gente desce Yukon, vamos ali pela bela British Columbia. E aí, Pé? Colegas saúdam a nomeação do primeiro chefe de justiça indígena do British Columbia na história do
tribunal. Leonardo Marchand, filho do ex-deputado e ministro Alain Marchand, fez história ao ser nomeado como primeiro chefe de justiça indígena na Colômbia Britânica. Com uma carreira jurídica diversificada, Marchand é membro da tribo Sioux e tem um histórico de defesa dos direitos indígenas. Sua nomeação recebeu elogios do primeiro-ministro Justin Trudeau, claro, e da procuradora-geral da província. Marchand é reconhecido por sua atuação em questões como sobreviventes das escolas residenciais e negociações de acordos indígenas, além do seu papel como palestrante e apoiador de bolsas de estudo para estudantes de direito indígena na Universidade de Thompson Rivers. A nomeação de Marchand é vista como um avanço significativo para a comunidade indígena e pode influenciar futuras legislações e direitos indígenas na província. É isso aí, cara. Mais você vai ver gente igual a você, mais você vai ver que é normal e você pode alcançar isso daí. Eu só não gosto quando fica assim, é o primeiro. Tá lá, foi lá, fez, bravou, é isso aí, irmão. Acho que o primeiro nesse ponto aí, pra mim, vale só pra ver como demorou pra poder ter alguém. Exatamente. Chegar nesse... Demorado isso. O primeiro foi, cara, tipo assim, infelizmente a gente... Exatamente, demorou. Não, eu acho que não deveria ser comemorado. Isso daí deve ser uma questão de vergonha, velho. Exatamente, deve ser uma vergonha. Caramba, agora que vocês tiveram o primeiro? Porra. Ainda em British Columbia, um conselho... Em tempo, parabéns pro Leonardo Marchand, o mérito dele. Ainda em British Columbia, o Conselho de Vancouver aprova o orçamento para 2024 com um aumento de 7,5% no imposto predial. O prefeito Kent Sim e os seus conselheiros do ABC votaram a favor de um orçamento com mais de 2 bilhões em gastos e um aumento de 7,5% nos impostos. O orçamento foi aprovado por 8 votos a 3, com Sim e os conselheiros do ABC a favor e os demais contra. Algumas emendas foram feitas, incluindo um aumento no orçamento do escritório do prefeito e um corte no orçamento do departamento de bombeiros. Houve também um aumento no orçamento da biblioteca pública. E os conselheiros do ABC falaram sobre a importância de equilibrar os financiamentos de serviços vitais com a acessibilidade para os contribuintes. O prefeito acredita que o grupo de trabalho do orçamento vai encontrar economias para a cidade no próximo ano. É fácil, velho. Só abaixar o preço dos imóveis. Aqui a gente teve aumento de 4,9% na taxa das casas. Eles inventaram agora uma taxa da ecofiscalité para aqui na questão municipal. Tô falando questão municipal. Tipo, para prédios não residenciais, para quem é não residencial ou indústria, eles vão cobrar o estacionamento. Ou seja, vai pagar 33 centavos por metro quadrado para os primeiros 3 mil metros e 57 centavos para os metros suplementares. Então, assim, os caras acharam um jeito de ir lá e meter uma taxa no estacionamento de um prédio não residencial. É incrível. Mas faz parte. É a vida. Pagar taxa. Motorista de entrega da Amazon acusado de roubar pacotes na região metropolitana de Vancouver. O cara nem entrega, ele enche o caminhão e vai para casa. 3 motoristas de caminhão de entrega em Metro Vancouver estão enfrentando possíveis acusações por supostamente roubar pacotes e tentar vender o conteúdo online. A empresa de entrega Amazon identificou os possíveis roubos e notificou a polícia que encontrou 32 pacotes roubados em uma das casas dos suspeitos, com valor total de aproximadamente $2.200. O cara se suja por causa de $2.200. Os itens roubados variam de um dispositivo de rastreamento da Apple de $35 a um relógio masculino avaliado em $600. Os 3 homens com idade entre 20 anos foram presos e a polícia enviou detalhes aos serviços de acusação da Colômbia Britânica para considerações de acusações. A Amazon foi creditada pela identificação dos roubos e pela notificação da polícia. Não há evidências de que os casos estejam relacionados nesse estágio da investigação. Ou seja, os 3 porquinhos inteligentes, né, falaram, cara, eu vou chegar lá, né, mano, vou pegar, pôr no caminhão, aí vai dar mó treta, vou ter que parar, eu pego, o cara já comprou, beleza, eu levo pra casa, eu vendo online e tá tudo simples. A cabeça de paracutava do cidadão, velho. Mano, hoje em dia... Não, cara, eu fico impressionado. O cara, se fosse uma... O cara falou, não, pô, o cara criou todo um estratégia. Não, o cara foi... Não, o cara foi mais... Não, tá no caminhão, eu já levo pra... O cara sabe que você tem que levar, tirar... Não, o cara mesmo pega lá pra casa e vai vender aonde? Na internet, no marketplace. Mas
O mais irônico é que a reportagem não fala, mas se o cara vendeu essas coisas na Amazon mesmo. Ai, santa estupidez alheia. Meu Deus do céu. Saindo de British Columbia, a gente sobe as rochosas e chegamos ali em Alberta, no condado da Rosa Selvagem. E o engajamento da pensão de Alberta em espera até que Ottawa forneça o valor de transferência de ativos do CPP. O presidente do painel de engajamento de pensões de Alberta, Jim Dinning, anunciou que as consultas sobre um possível plano de pensão de Alberta estão suspensas até que o governo receba os números de transferência de ativo do escritório do atuário-chefe do Canadá. O Dinning afirmou que a falta de informações sobre o valor da transferência de ativos está dificultando as discussões produtivas e que o painel decidiu adiar as consultas até que mais informações estejam disponíveis. O ministro das Finanças, Nate Horner, afirmou que está satisfeito com a decisão do painel e que o governo solicitou mais detalhes ao escritório do atuário-chefe. O relatório LifeWorks, encomendado pelo governo, alega que a Alberta teria direito a 53% dos ativos líquidos do CPP se decidisse sair do plano, mas essa informação tem sido contestada por economistas e outros governos provinciais. O painel de Dinning realizou 5 teleconferências e uma pesquisa, que foi criticada por não perguntar se os albertanos desejam sair do CPP. A oposição do NDP pediu ao governo que abandonasse a ideia de um plano de pensão de Alberta e realizou suas próprias reuniões e pesquisas para provar que a maioria dos albertanos é contra a mudança. O relatório final de Dinning vai incluir sua recomendação sobre a realização de um referendo para decidir sobre a saída de Alberta do CPP. Cara... mano, a futura primeira-ministra também, mano. Ela tá mudando tudo. Gosto dessa mulher, velho. Essa mulher vai mudar tudo lá e eu vou mudar pra lá, velho. Cara, essa dona Danielle, o negócio dela tá causando agora com esse negócio. Essa história do CPP, velho, não é de hoje, né, que a Alberta diz que sustenta o resto do Canadá. Né? A gente paga as contas do Quebec. Era o que eu mais escutava, desde que eu vi assim. Não, que o dinheiro daqui, o dinheiro de Alberta vai todo pro Quebec. A gente sustenta o Quebec, tá? Desde que eu me entendo por gente, eu escuto essa historinha. Aí agora não achou o caminho, né? Você quero dinheiro, o dinheiro vai ficar aqui. Quero saber, não. Deixa esse negócio pra cá. Eu falei, opa, precisava de uma pandemia pra poder causar todo esse negócio. Tá? Tá certa a mulher, mano. Tá certo. Tamo junto. Vamos lá. Smith, é nóis. Depois do Polievre é ela. Investigações sobre o suposto plano de suborno russo destinado a Nancy não resultam em acusações da coroa. O ex-prefeito de Calgary, Naheed Nenshi, foi alvo de uma suposta trama para gravá-lo aceitando dinheiro russo como suborno. A polícia investigou o caso nos últimos anos e agora a promotoria decidiu que não serão apresentadas acusações. Nenshi denunciou a tentativa de armadilha em uma ação judicial de $1 milhão. Ainda está em andamento contra o site de notícias Canadaland e um operador político. Nenshi não aceitou o dinheiro e não se lembra dos 2 conselheiros envolvidos no caso. Tá vendo, mano? Cara, mano, não pode... Esse é o problema. O tribunal das redes sociais, velho, ele é muito rápido e ele já manda o cara pra acusação, pra guilhotina. Aí depois, passa um ano, você vai entender os porquês. Você fala, pô, mas não era bem assim, né, mano? Caramba, o Paranauê do Paranaguá, ó, tá vendo? Que mal fizeram para a família desse cidadão aí. Que mal fizeram para sua saúde mental, que viveu todo esse tempo sobre essas acusações infames sobre uma pessoa tão gentil e tão correta. Coitado dele aí. Esse negócio do Nenshi, eu vou fazer um parêntese aqui que eu lembrei de uma conversa de um amigo meu. Um amigo meu, ele trabalha no DOD aqui do Canadá, no Departamento de Defesa. Aí um dia a gente conversando, aí eu falei, não, você falou... Lembra tal coisa? Eu falei, cara, então remember. Aí ele falou para assim, vou te dar uma dica, ok? Sempre te perguntar, principalmente em reuniões ou situações que você pode ser comprometido, nunca diga I don't remember. Eu falei, por quê? Aí ele disse, não, porque I don't remember implica que você possa ter tido contato com isso e que você pode se lembrar. Então, se você precisar colocar alguma coisa nesse contexto, diga I have no recollection. Eu falei,
Don't recall, I have no recall. Isso aí é dica de advogado, né? Porque eu trabalho no banco e o cara, e a gente teve uma época que teve uma comissão Charbonneau, enfim, e o advogado deu um curso pra gente lá e ele falou a mesma coisa. Se você fala I don't remember, isso deixa ali no ar que alguma coisa aconteceu. Agora, se você não tem nenhuma memória do assunto, então realmente não existiu no seu cérebro. Isso é dicas de advogado pra você dar uma surpeada na lei aí, mano. Surpeando as leis no Canadá. E assim você vai. Maravilha. Preciso achar o equivalente disso pro português. Como é que eu não lembro? Você deu. Não, mete em inglês, mano. Mete em inglês que fica mais chique. Ainda em Alberta, o que levou à queda do petróleo o que levou à queda do petróleo e o que pode vir a seguir? O preço do petróleo continua a cair, com o WTI caindo abaixo de $70 por barril. Vários fatores estão contribuindo para essa queda, incluindo a instabilidade geopolítica, receios de recessão global e dúvidas sobre os cortes de produção do petróleo acordados pela Arábia Saudita, Rússia e outros membros da OPEP+. A produção do petróleo nos Estados Unidos está atingindo níveis recordes, o que está criando um problema para a OPEP. A guerra entre Israel e Hamas não teve impacto significativo nos preços do petróleo, apesar das preocupações iniciais. E as empresas de petróleo estão cautelosas, mas ainda estão investindo no crescimento, especialmente no Canadá, onde se espera que a produção de petróleo aumente em 2024. E projetos como a expansão do Trans Mountain e do LNG Canadá devem impulsionar as exportações de energia do país. Isso aí. Suco de dinossauro. Suco de dinossauro. E falando de dinossauro, urso, mano. O urso foi sacrificado depois que a Imperial Oil destrói involuntariamente a própria casa do bichinho. Uma empresa de petróleo, Imperial Oil, foi responsável pela morte, olha isso, pela morte de um urso negro ainda, mano. Pô, que sacanagem. Que teve sua toca inadvertidamente destruída por um contratante da empresa do projeto Carl, localizado no norte de Fort McMurray, em Alberta, no Canadá. O incidente ocorreu no dia 6 de dezembro e foi relatado à empresa e à Alberta Energy Regulator. A empresa alega que realizou varreduras para identificar tocas de animais antes de iniciar a construção, mas não encontrou nenhum. A empresa também a Alberta Energy Regulator está investigando o incidente que a empresa interrompeu a construção para realizar mais varreduras. Este é outro problema enfrentado pela empresa, que já foi criticada por falta de transparência em um vazamento anterior e pela falta de monitoramento adequado em seus projetos. Aí o cara foi lá, né, mano? Tipo assim, o cara, você tá tipo assim, mano, eu preciso fazer a parada aqui. Aí o cara falou, será que tem urso? É que nem você falou que da outra vez, os caras foram lá, fizeram a estrada, depois então os caras falaram, mano, vai lá e destrói. Se for alguma coisa, ele não sabia, né? Não sabia. Falhou. O radarzinho falhou. Não, põe a culpa na tecnologia, já era. Mano, mancada é matar o urso. Inadvertidamente é meu passado. Isso aí foi matar. Isso foi ursídio. Ursídio, isso é verdade. Ursídio. Para fechar, Alberta, a Universidade de Calgary foi nomeada o primeiro centro universitário das Nações Unidas para a água. A Universidade de Alberta se tornou o primeiro hub da Universidade das Nações Unidas focada em água do mundo. Isso significa que eles vão trabalhar juntos para desenvolver a compreensão científica, soluções e forças de trabalho qualificada necessárias para mitigar e adaptar às mudanças climáticas. O Hub é uma parceria entre a Universidade de Calgary e o Instituto das Universidades das Nações Unidas para a Água, Meio Ambiente e Saúde, sediado em Hamilton, Ontário. O diretor do Instituto diz que a parceria vai ajudar a enfrentar os desafios futuros relacionados à água, meio ambiente e saúde, e oficiais da Universidade de Calgary afirmam que o alcance do Hub será global e terá 4 áreas de pesquisa: compreensão das mudanças dos ecossistemas aquáticos, doenças infecciosas em um clima de mudança, previsões ambientais para a sustentabilidade da água e resiliência em comunidades indígenas. A ironia dessa notícia é que Alberta é também onde tem os oil sands, onde uma quantidade estúpida e sem noção de água é utilizada para você ficar lavando areia para tirar petróleo. É isso. E saindo de lá, a gente desce para Saskatchewan, a terra dos céus vivos. E aí, Pé?
E lá os bisões retornam às terras das nações Métis Saskatchewan. Búfalos foram transferidos com sucesso para Batoche a partir do Parque Nacional Grasslands no sudoeste de Saskatchewan. A transferência foi feita através de um acordo entre as nações Métis Saskatchewan e o Parque Canadá, com o objetivo de estabelecer um novo rebanho na terra das nações Métis, perto do sítio histórico nacional de Batoche. O rebanho, que atualmente conta com 25 búfalos, será utilizado para fins alimentares e educacionais, com a esperança de que cresça para 150 animais. A volta dos búfalos tem um grande significado na cultura para a nação Métis, uma vez que a caça desses animais foi fundamental para o desenvolvimento de habilidades e estabilidade econômica no passado. Batoche, fundada em 1872 por um comerciante métis, é um local de grande importância histórica e espiritual para o povo métis em Saskatchewan, tendo sido o palco das últimas resistências contra as forças armadas do governo federal em 1885. O rebanho de búfalos em Grasslands, estabelecido em 2005, agora conta com 400 a 500 animais e poderá ser utilizado para estabelecer novos rebanhos. Mais um momento good vibes. Uma semana onde cavalos estão sendo mortos, ursos estão sendo mortos, pelo menos tendo seus bisões. E para fechar as notícias da Prairie, a gente segue em direção à amigável Manitoba. Na primeira notícia da província, o salário mínimo atual na província não é suficiente para muitas pessoas. O novo relatório do Centro Canadense para Alternativas Políticas destaca que muitos trabalhadores em Manitoba que recebem o salário mínimo não conseguem suprir as necessidades básicas das suas famílias. O relatório insta o governo provincial a aumentar o salário mínimo para atingir um salário digno, definido como o valor necessário para cobrir as despesas básicas, considerando transferências governamentais e deduções fiscais. Apesar do recente aumento para $15,30 por hora, o salário mínimo ainda é insuficiente para tirar as famílias da pobreza. E o relatório destaca a necessidade da implementação gradual do salário digno e encoraja empresas a prepararem-se para pagar salários mais altos para melhorar a situação financeira dos trabalhadores. Eita boi! Toda vez que eu escuto essa história de aumentar o salário mínimo, isso é uma boa falsa ideia, cara. Porque, na verdade, se você aumentar o salário dos trabalhadores, você vai aumentar uma carga tributária muito maior para a empresa. E todo mundo sabe que no final isso vai ser uma economia circular. Ou seja, você aumenta aqui, o cara vai aumentar lá e vai voltar para quem consome. Então não adianta você aumentar o salário sem uma estrutura. Tem que ser... E já tem vários exemplos e estudos que falam, eu não lembro agora os números, mas para cada $1 que você aumenta, a carga tributária que você aumenta para a empresa, ou seja, você vai acabar forçando as empresas que podem realmente aumentar o nível de automatização das coisas, porque você tem que baixar o custo. Você pode aumentar o salário, mas você tem que reduzir em algum lugar. Não tem como tirar de todo lugar. Então, eu tenho muito receio quando eu acho que o cara fala assim, vamos colocar o salário a 15, a 20 dólares. Tá bom, você pode colocar, mas a economia vai se readaptar com esse salário e talvez a economia não vai aceitar da boa maneira. Não adianta você ganhar altos salários se o custo de vida aumentar muito. É o que o pessoal faz na questão das empresas que vendem alimentos. Você aumenta o preço do alimento, automaticamente vai aumentar o quê? O preço lá no restaurante. Por que o pessoal do restaurante as pessoas têm ido menos em restaurante? Porque o preço ficou muito mais caro. Por quê? Porque aumentou o alimento, a pessoa fala, automaticamente o cara do restaurante vai fazer o quê? Eu vou manter o mesmo preço? Não vai. Ele vai automaticamente repassar esse preço pro prato. E quem paga esse prato é o mesmo cara que teve o aumento do preço. Então, assim, tem várias questões aí econômicas para se levar em consideração. Acho muito simplista falar simplesmente, vamos aumentar assim, o salário mínimo para um tal número que... É bem mais complicado que isso. Mas continuando, em Manitoba, que o governo de Manitoba encontra 123 milhões em economias e usará esse dinheiro para pagar os compromissos do NDP. O primeiro de Manitoba, o Rob Knill, que é o nosso grande sangue bom aí, que foi eleito aí das Primeiras Nações, e isso é uma pesquisa recentemente também, acho que foi da Agnes Radio, da Data Abacus, eu não sei, que ele classifica os melhores primeiros ministros do Canadá todo. Adivinha quem foi o primeiro? Foi ele, o Rob Knill. Ele é o primeiro, lógico que ele acabou de ser eleito, enfim, não tem muito tempo, tal. Ele é o primeiro, ele é o mais popular. E adivinha quem que é o último? Eu vou te dar só uma dica. A província dele fala francês.
O François Legault, ele tá entre os piores primeiros ministros. Ele já tá entre os primeiros, então assim, a casa dele tá meio que balançando, para não dizer caindo, entendeu? Mas vamos lá, o primeiro de Manitoba, o Abkiniu, anunciou que o seu governo encontrou a economia de 123 milhões que serão usados para cumprir as promessas de campanha do partido, ao invés de serem usadas para compensar o déficit projetado de 1,6 bilhões. Kiniu e o ministro de Finanças, Andrew Sala, afirmaram que o governo irá manter o controle das finanças da província para evitar que o déficit aumente. O partido encontrou economias em diversas áreas, incluindo o cancelamento de fundos governamentais e redução de gastos desnecessários. As economias serão redirecionadas para novos compromissos como apoio de pessoas sem teto e a cobertura de custos adicionais na área de saúde. O governo também realizará uma revisão financeira das organizações sobre a sua responsabilidade que está gastando além do orçamento estabelecido. O primeiro-ministro reiterou o compromisso de cumprir as promessas de campanha, incluindo a redução de impostos e o equilíbrio do orçamento em 4 anos. No entanto, os críticos alegam que o governo está inflando o valor do déficit e que medidas como o aumento de impostos e cortes de serviços podem ser necessárias para resolver a situação financeira da província. Aí, cara, tô botando fé no Kiniu. Kiniu tá tocando as coisas pra fazer acontecer. Ainda há esperança. E assim a gente fecha as notícias das Prairies. E você sabe, daqui a pouco tem Ontário e Quebec. Segura aí que a gente já volta. Chegamos lá, no lugar para crescer. Vai crescendo a expectativa. O Ontário é o esquenta, né? O esquenta, as coisas, o troço vai pegar fogo daqui a pouco, mas enfim. Vamos falar da terra do nosso querido Ford. Primeiro, número significativo de crianças hospitalizadas à medida que as doenças respiratórias aumentam. O diretor médico da emergência do CHIO, Hospital Infantil de Ottawa, diz que a temporada de gripe chegou mais cedo e o hospital está enfrentando um aumento nos casos de influenza e um número significativo de crianças com RSV e até pneumonia. As autoridades de saúde do leste de Ontário dizem que há um número significativo de crianças em hospitais com doenças respiratórias e esperam que o sistema não fique sobrecarregado como no ano passado. A diretora médica do CHIO, Gina Neto, disse que a temporada de gripe começou mais cedo do que antes da pandemia, quando o pico típico era em janeiro e fevereiro. O Hospital Infantil de Ottawa está vendo um aumento nos casos de influenza e um número significativo de crianças sendo admitidas com vírus sincicial respiratório, ou RSV. E eu aprendi a falar essa palavra. A doutora Gina pede às famílias com crianças pequenas que tomem a vacina contra a gripe, observando que ainda não é tarde demais. Especialistas apontam que esta é uma temporada de sobrecarga hospitalar e que é importante que todos se vacinem, não apenas os vulneráveis, para ajudar a diminuir a transmissão de doenças respiratórias. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Então, o número de casos de gente doente está alto para dedéu. Muita gente doente. Eu tenho pelo menos 5 colegas que pegaram Covid já nesses últimos 2 meses. E semana passada, 2 semanas para trás, eu estava com a garganta destruída, né? Isso nunca me aconteceu. Mas isso aí, se cuidem, né? Não, tá todo mundo aqui na galera aqui também. Peguei Covid. Voltou a boa e velha Covid. É fim de ano, tudo frio e aquela coisa. Covid agora virou nova gripe, né? O que você tá? Acho que eu tô com gripe. Não é gripe, não é pneumonia, não é Covid. É tudo junto. Mulher de Ontário, olha, outra Bravo campeã, candidata. Mulher de Ontário que fingiu gravidez se declara culpada de fraudar e assediar assistentes de parto, ou também conhecida as doulas. Caitlin Bruin, uma mulher de Bradford, se declarou culpada de 21 das 52 acusações que enfrentava por defraudar e assediar várias doulas em Ontário. Ela foi acusada de
fingir a gravidez para obter serviços de doula e de cometer atos indecentes e falsas declarações. Brown também se declarou culpada de ter feito uma declaração falsa à polícia para desviar a investigação. A identidade das doulas envolvidas é protegida por uma ordem de não publicação. O caso trouxe à tona a falta de regulamentação para as doulas em Ontário e o impacto emocional e financeiro que as vítimas sofrem. Brown voltará ao tribunal em janeiro para ser... Mano, depois da grávida de Sorocaba, mano, a gente tem a louquinha também em Toronto, tá vendo? Tá vendo? A gente não inventa nada inventa. Tudo se copia, mano. Tudo se copia. Ele falou que porque o Brasil tinha grávida, só acontece no Brasil. Não, aí, ó, tem a maluquinha aí também, de Ontário aí. Ai, cara, que pérolas, que pérola. Ainda em Ontário, nossa, cara, essa semana é só bicho morto, tá difícil, né, cara? A terceira beluga do Marineland transferida para os Estados Unidos morreu. O Mystic Aquarium, em Connecticut, lamentou a morte de uma beluga chamada Carabali, transferida do Marineland no Canadá, que exibiu comportamento anormal e foi colocada em cuidados intensivos antes de falecer. 5 belugas foram transferidas do Marineland para o Mystic, mas 2 morreram após a mudança, levando o governo dos Estados Unidos a investigar. O Marineland agradeceu ao Mystic pelos cuidados prestados às belugas e destacou a responsabilidade global pelo bem-estar animal. Enquanto isso, o governo de Ontário havia declarado todos os mamíferos marinhos do Marineland em perigo, e uma investigação revelou várias mortes de beluga e um golfinho no parque desde 2019. No entanto, detalhes específicos sobre a investigação e as causas das mortes permanecem envoltos em mistérios. Para evitar problemas jurídicos, eu não vou manifestar o que eu realmente estou pensando aqui, mas assim, se você coloca alguém para cuidar de alguma coisa, principalmente de uma vida, o mínimo que você espera é que você faça um acompanhamento digno para que aquela pessoa possa, aquele ser vivo, ter uma qualidade decente, né? E infelizmente não eram os relatos que tem a rodo sobre o Marineland. Então é triste que tenha demorado tanto para isso acontecer, mas pelo menos alguém abriu os olhos, né? Existem esses parques e enfim. Bom, eu não gasto meu dinheiro para ver um animal vivendo nessas condições, mas enfim. Então teve uma expansão aí em Ontário, porque a bebida pode ser vendida em movimento para modernizar o mercado de varejo do álcool. O primeiro-ministro, fazia até me falar dele, né? O nosso Fordinho, Doug Ford, anunciou a modernização da venda de álcool em Ontário, permitindo que a venda de cerveja, vinho, cidra e coquetéis prontos para beber em lojas de conveniência, supermercados e postos de gasolina a partir de 2026. Vamos beber geral. O objetivo é expandir a escolha e a conveniência para consumidores, marcando uma grande mudança na venda de álcool na província. A LCBO continuará a ser a única varejista de bebidas alcoólicas de alto teor, enquanto o acordo com a Beer Store terminará em 2025, permitindo que novas lojas vendam produtos de baixo teor alcoólico. O preço dos produtos será definido pelos varejistas privados, enquanto a LCBO manterá os preços consistentes. Entidades de saúde levantaram preocupações sobre o aumento das vendas de álcool e pediram cautela para garantir o apoio às comunidades de serviços de saúde mental durante a expansão do varejo de álcool. E aqui então o Fordinho tá liberando lá, mas aqui os caras não abrem mão não. A SAC aqui é uma vaca de leite que os caras não querem largar a teta. Você tem que passar pela SAC, senão não vai. Cara, o Fordinho tá na política do pane circenses assim na marra, velho. É assim, não. Enquanto você fala que o primeiro-ministro vai ser o responsável pelo legado da maconha, o Fordinho quer ser o legado da pinga. É assim, foi no governo dele, ou foi do irmão dele? Agora já não lembro mais. Acho que foi do irmão dele. Que liberaram a venda de cerveja no supermercado. Agora ele quer liberar cerveja. $1 a cerveja, lembra? É verdade, ele queria fazer a cerveja de $1. É isso aí, velho. Fordinho, mano. Fordinho, oh Jesus. Isso aí. E pra fechar, Toronto vota pela eliminação do número de licença de viagem compartilhados. A Câmara Municipal de Toronto revogou sua proibição temporária de emissão de novas licenças para motoristas de transporte por aplicativo.
A decisão veio depois do Uber entrar com pedido judicial contra a proibição e foi tomada na reunião do Conselho. A revogação oferece alívio temporário para motoristas e usuários de transporte por aplicativo, mas a prefeita Chao sinalizou a intenção de reintroduzir um limite permanente para o transporte de aplicativo em 2024. A cidade tem cerca de 52 mil licenças para motoristas de transporte por aplicativo, com a maioria desses motoristas vivendo fora de Toronto. Grupo de defesa como o Ride Fair Toronto expressaram preocupação com o possível aumento de carros nas ruas, além do congestionamento e poluição, além da redução dos salários dos motoristas. A decisão do Conselho também inclui a condução de um processo de consulta e a produção de um relatório sobre o assunto, indicando a preocupação dos conselheiros com os efeitos da desregulamentação. Então é uma má notícia para engenheiros, advogados, médicos e enfermeiras que trabalham como motorista de aplicativo e que não conseguem trabalhar por aí. Ou talvez seja uma boa notícia, eu não sei mais. Nessa altura do campeonato eu já não consigo nem pensar o que é bom, o que é ruim. Está tudo deturpado nesse lugar. E agora chegou a hora. Eu vou até me sentar aqui, porque essa semana, bicho, essa semana... O negócio tá bonito aqui, o negócio tá lindo de ver. Nossa, então, eu vou me sentar. Pé, é só um show, que agora eu só quero ouvir do Quebec. Então, Jameson Vian, pessoas com você Paulo Henrique Nunes, palmas pro seu pé, Paulo. Então, primeiro aqui, ó, 500 mil de pessoas estão em greve no Quebec. Os trabalhadores do setor público estão em greve há semanas, liderado pela Federação Autônoma de Ensino, que é a FAE, e a Federação Interprofissional de Saúde do Quebec, que é a FIC, que é a Frente Comum, uma coalizão de sindicatos representando mais de 420 mil trabalhadores. Essa greve é o maior movimento trabalhista em anos, afetando a prestação de serviços públicos, como impactos nas escolas e nos cuidados médicos. As greves podem se intensificar com a possível adesão da Frente Comum à greve geral ilimitada, sem nenhum acordo for alcançado até o novo ano. No momento, apenas a FAE está em greve geral ilimitada, fechando algumas escolas. Os líderes sindicais indicaram que a negociação com o governo não avança durante o fim de semana, sugerindo que o acordo não está próximo. No entanto, uma atualização na noite da segunda-feira afirmou que importantes discussões ocorrem, indicando a possibilidade de um acordo. Vamos lá, cara. É aí que é o problema. O governo é o empregador dos funcionários públicos. Aí o cara chegou, entendeu? O governo está lá, falou, não, nós vamos fazer... Aí não deu certo, pediram lá aumento, não deu assunto. Aí os caras falaram, então vamos para a greve. Começou a greve. Só que aí existe as mesas de discussões, né? Onde tudo deve se passar. Só que aí tem um cara aqui que chama François Legault, que é o primeiro-ministro, que ele não tá na mesa de negociação, mas ele gosta de dar a opinião dele. E quando está em negociação, principalmente com o sindicato, todo mundo sabe que o sindicato é uma coisa complicada. Aí ele vai na mídia e dá uma declaração, fala, a primeira dele foi o seguinte, a província não pode ficar refém do sindicato. O sindicato falou, oi? Como assim? Que ele tá querendo jogar a bomba no sindicato. O sindicato falou, olha o cara aí. Aí foi lá criticar o cara. E a mulher, que é a presidente do Tesouro, que tá responsável, que é a ministra do governo dele, aí ela tem que ir lá e se explicar. Não é bem assim. Sabe o que é? Porque a gente tá. Aí beleza, aí acalma as ideias. Aí continua a greve. Aí o sindicato. Aí ele do nada aparece, acho que ele tem. Sabe, ele é tipo aquele cara que não pode ver abre a porta de geladeira, acendeu uma luz, ele quer falar. Ele falou, não, essa semana. Tá indo tudo beleza, se tudo for bem, segunda-feira os caras já estão na sala de novo, todo mundo, então deve estar acontecendo alguma coisa. Aí o sindicato falou, mano, de onde ele tirou isso aí, velho? Não, quem falou que... Aí ele, não foi bem isso aí. Então, ou seja, tá uma zona, ninguém sabe nada, eles estão discutindo pela imprensa e ninguém resolve nada, os professores estão em greve. E o problema é que, assim, tá chegando o final do ano, tem um sindicato que é a Frente Comum, elas recebem uma certa porcentagem quando elas estão em greve, mas a FAE, que é o outro sindicato dos professores, não recebe. Então, ou seja, os professores estão 3 semanas sem receber nada. Tá chegando o Natal, Ano Novo, como você vai fazer? Então, ou seja, todo mundo sabe, e o governo do Legault, vai se lembrar que quando ele chegou, ele falou assim, a minha prioridade de estar na política é a educação e as crianças. E aí a gente está vendo mais ou menos. Eu não estou culpando só o governo, porque o sindicato tem uma grande responsabilidade disso também, porque o sindicato não quer facilitar muitas coisas. Não vou entrar no detalhe aqui da negociação, tem muito detalhe ali, mas as duas partes podiam fazer a coisa mais simples. Entra numa sala, joga a chave fora, troca ideia, resolve. Enquanto não sai a fumaça branca, ninguém sai da porcaria da sala. Mas não, tá todo mundo
mundo, cada um fala, vai fazendo declaração na rede social, o outro vai e fala, e fica ele disse, quem disse, e ninguém resolve nada pra não falar outra coisa. E as crianças tudo em greve aí. Trudeau, o Legault deveria ser o Michael Scott do Quebec, velho. Ele é especial. Ainda em Quebec, porque o troço continua pegando fogo, mas o Quebec adotou um amplo projeto de lei de reforma da saúde. O governo da coalizão Avenir Quebec, o CAQ, aprovou o projeto de lei 15, que traz uma ampla reforma no sistema de saúde. A votação foi realizada durante a madrugada na Assembleia Nacional e o projeto foi aprovado com 75 votos a favor e 27 contra. O projeto centraliza a tomada de decisões do sistema de saúde em uma nova entidade, a chamada Santé Québec. O governo invocou o encerramento da sessão legislativa para acelerar a aprovação do projeto, que vai ter impactos significativos na rede da saúde. E a criação da Santé Québec também vai resultar na fusão das redes de saúde e na criação de uma lista de antiguidade única para os funcionários, permitindo que a transferência deles entre regiões. Os líderes sindicais criticaram a aprovação do projeto e afirmam que ele vai trazer mais privatização para o sistema de saúde. E a oposição também se manifestou contra a aprovação do projeto e afirmou que ele não foi devidamente estudado por parlamentares. Então, cara, como é que é? O primeiro-ministro está louco. Aí, agora vamos por partes, como diria Jack, né? Vamos por partes. O que aconteceu? Esse projeto que o ministro do B, que é o ministro da Saúde aqui, implantou, ele tem mais de 1.500 linhas, artigos, 1.000. Ou seja, aí ele chegou, que agora estão em recesso parlamentar. Ele queria aprovar em dezembro, votar isso daí. Minha CAQ, ela não precisa de, porque ele tem maioria, tem 89 deputados, mas por respeito, vamos colocar aqui entre aspas, a democracia, eles propõem o projeto, aí vai lá todo mundo discutir, ver e dar opinião. E ele mesmo mostrou que não conhecia muito, porque o pessoal falou, cara, é o segundo maior projeto de lei já depositado na história do Quebec. O segundo maior, com mais de 1.000 artigos, vai mudar muita coisa. Então, isso teria que ser olhado muito minuciosamente, artigo por artigo, nas comissões. E aí, o que aconteceu? Ele falou, não, vamos dar uma acelerada. E aí, fechou todo mundo. Ele falou, não, se vocês não querem acelerar, nós vamos passar essa porcaria mesmo na madrugada, no final de semana passado. E interessante que aí, quando você vai para o estudo das comissões, como funcionam as comissões? Vai a pessoa lá, o parlamentar que está apresentando o projeto, e aí vai discutir artigo por artigo. Aí só que as oposições, claro, com tudo isso é filmado, falaram, então ele quer dar desperto, vamos fazer ele se lascar. Quando ele foi para lá, porque ele faz o projeto, mas não é ele que escreve o projeto, tem advogados, tem fiscalistas, tem médicos que estão tudo ajudando. Então ele juntou a equipe dele, só que a oposição falou assim, nesse estudo, como é um estudo acelerado, você vai ter que responder nossas perguntas sem o apoio da sua equipe. Cara, aí foi muito engraçado, porque o cara falou, não, porque nesse artigo aqui, deputado, aí ele ficava assim, não, peraí, só um minuto, aí ele ia falar com o cara lá, não, mas e eles não podiam, e ele não podia, porque geralmente quando tá todo mundo bom, ele fala, não, o advogado vai responder, porque é uma questão mais, aí o advogado, mas ele falou, não, você vai responder. Então assim, tinha artigo que ele falava assim, caramba, não sabia que tinha isso. Então assim, já estão prevendo aí um futuro projeto 2.0, que eles chegaram, não terminaram de ver todos os projetos, faltou mais de 600, 700 artigos de serem estudados. Eles ficaram lá na madrugada, foi votado 5 horas da manhã, a CAQ votou, lógico, passou, porque eles tinham a maioria, e a gente vai ver no que vai dar, mas vai ser muito complicado, porque isso mudou muito, e foi passado assim, que eles queriam passar para poder começar a implantar tudo em 2024, mas a situação é que nada mudou. E a coisa vai continuar complicando. A gente vai ter muito que falar disso em 2024, que a gente vai ver, mais vai avançar, mais a gente vai descobrir as coisas desse projeto meia boca aí que a CAQ fez. Mas continua. E essa questão da fusão das redes de saúde que ele está falando? A fusão é que assim, na verdade, o problema é que o sistema de saúde aqui, eles chamam de um mamute. Ele é muito grande, tem muita... Você tem ideia, cara? Só pra você ter ideia de como é complicado. Teve um cara, os caras falaram na rádio, um cara da rádio, ele falou assim, cara, eu tava com um problema na minha voz, aí eu peguei, fui lá no médico e falei, ó, preciso do remédio pra melhorar minha voz. Aí o que o médico fez? Falou, cara, eu vou pegar aqui para fazer sua prescrição, eu vou escrever aqui e vou vou tirar uma cópia, vou dar para minha secretária, que ela vai mandar um fax, dá para... Cara, assim, você tem ideia, já teve eles tentaram fazer uma viragem
de informática. Os caras do projeto falou assim: o sistema de vocês é tão antigo que não dá para fazer uma viragem com inteligência artificial. Não funciona. Então, pra você ter ideia, então ele vai fazer uma super estrutura que vai controlar isso, que vai ter. E o governo vem em cima disso. Então, essa estrutura vai controlar tudo isso. Ou seja, vai colocar mais burocracia em cima da burocracia para tentar resolver o problema que é a burocracia. Porque tem médico, tem. Enfermeira tem, mas a burocracia é enorme, cara. É muito enorme. Tanto é que a gente fala, que a gente faz piada aqui, que o dia que o Quebec resolver o problema da saúde e parar de usar fax, a empresa que fabrica fax vai falir. Porque acho que ele ele só tem ainda a assistência técnica por causa do Quebec. Falei, caramba, quem que é esses caras lá que usa nosso... é aquele pessoal lá do Quebec, lá no cantinho do Canadá. Porque você tem ideia, né, do tamanho da trolha, mano. Isso me lembra uma época que eu trabalhava num hospital lá no Brasil. Não foi há muito tempo não, cara. Isso foi 2005, 2003, eu acho. O hospital só tinha impressora matricial, velho. E aquele troço era cara para um dedéu para consertar a impressora matricial. Obviamente, né? Tem muita peça mecânica no troço. E não tinha muita de saída. Mas enfim. Seu legou. Mas siga em frente aí. As universidades inglesas de Quebec tornam o governo outra contra-oferta em aumento da mensalidade. Isso aqui é outra palhaçada da CAC. A Universidade McGill sofrerá consequências sérias se as taxas de matrícula forem aumentadas para estudantes de fora da província, de acordo com o principal vice-chanceler da instituição, Deep Saini. As universidades inglesas em Quebec estão apresentando uma nova contraproposta ao governo provincial na esperança de mudar o seu plano de aumentar os custos da matrícula no próximo outono. A proposta inclui cursos obrigatórios de língua francesa com a segunda língua e oportunidade de trabalho, mas a universidade pede que o governo adie o aumento de até 2025 e respeite os processos de consulta. O aumento da taxa de matrícula pode afetar a economia e privar o Quebec de um importante grupo de talentos jovens, além de já ter causado uma queda no número de inscrições nas universidades. O custo de matrícula propostas podem representar uma perda de até 94 milhões de dólares por ano para a Universidade McGill. Alunos atuais e futuros estão preocupados com a possibilidade de não poderem mais estudar na instituição. O primeiro-ministro do Quebec, François Legault, disse que é importante manter a Universidade McGill na província e espera-se que ele esteja aberto a negociar com as universidades. Porque, para resumir, o que aconteceu? O Legault chegou e falou assim: a gente vai defender o francês e os caras que vêm do Canadá para estudar aqui estão pagando muito barato, mano. Os caras estão pagando 6 mil. 6 mil não dá. Vamos aumentar isso aí. Vamos pôr isso aí para 17 mil. As universidades. Aí o pessoal falou: cara, você vai acabar com a gente, porque é uma questão de concorrência. O cara que está em Toronto, aqui do lado, fala, em vez de ir para. Por que eu vou pagar 17 mil no Quebec se eu posso fazer aqui em Toronto por 6 mil? E aí todo mundo fala, você vai prejudicar, porque o Montreal é conhecido, tem a vida universitária aqui é muito forte. Tem universidades, a McGill, a Concordia, são universidades inglesas, Bishop, que são muito fortes e é um polo de conhecimento. Só que eles querem que os caras têm que falar sempre, e muitos deles aprendem francês. Muitos vão embora, mas alguns ficam também. Só que aí, de novo, aquele projetinho na ponta da mesa, várias discussões das faculdades falaram, não dá, e falaram, não, vai ser 17 mil. Só que aí os caras começaram a ver que o bicho estava pegando, aí voltaram, não, a gente não vai mais cobrar 17, a gente vai cobrar 12 mil. Aí eu falei, tipo, tá, vocês vão cobrar 12 mil, mas, de novo, a gente não está sendo competitivo com o cara que está no nosso lado. E as universidades fazem negócio, elas são competitivas, tem que ter competição, senão os caras vão pegar. Enfim, tá aquela trolha toda, é esse tipo de projeto que a CAC faz, sem saber direito o que vai fazer e acaba complicando todo mundo. Eles querem obrigar o cara a francizar o estudante inglês, obrigando ele a sair quase falando francês num bom nível. E tudo isso porque eles acham que é lógico, o francês está perdendo terreno aqui em Montreal, mas eles pintam como se não fizer isso aí, acabou o mundo, não acabou o mundo. Mas é por isso que o problema da CAC, eles ficam criando essas loucuras, essas leis que eles fazem meia boca, e dá isso. Para fechar sobre o Quebec, eu queria falar uma outra vez. Eles passaram no escurinho do cinema, né, saindo, acabando a Assembleia, o ano parlamentar lá em Quebec, e eles votaram um projeto de lei que chama Projeto de Lei 39. O que acontece? Para dar um contexto, quando estava nas eleições, tem um partido aqui que é o NDP, o Quebec Solidário, que é o pessoal aqui do Quebec, de extrema esquerda. Os caras queriam criar
a taxa laranja. O que é a taxa laranja? Eles queriam que você pagasse uma taxa segundo a quantidade de cilindros do seu carro. Você quer dirigir carro grandão? Quer, irmão? Vai pagar mais caro. Aí todo mundo falou, mano, você não... Peraí, como você... O cara que tem lá a sua vanzinha com 5 filhos vai ter que pagar mais caro porque você... Aí ficou... E a CAC começou a zoar. Tanto é que a CAC fez. Começou a chamar... A CAC começou a chamar isso de taxa laranja. Ah, o imposto laranja. Eles fizeram... Pra você ter ideia, eles fizeram panfleto. A CAC fez panfleto e colocou nos carros falando que o Quebec Solidário ia fazer. Tipo assim, eles criticaram, o Legault riu. Só que eles fizeram o quê? Como as províncias, os municípios têm mais dificuldade para fazer receita, porque tem duas taxas, ou é a taxa do bienvenu quando você compra a casa, ou é a taxa que você paga segundo o seu terreno. Então ele só tem essas duas taxas e os municípios eles não podem ter déficit. O budget do município tem que ser zerado. O município não é proibido segundo a lei de gerar déficit. Então, eles não têm muita fonte de receita. Só que aí o que o Legault fez? No escurinho do cinema, quase no finalzinho, ele falou assim, ó, eu vou fazer aqui uma lei do pacto fiscal. O que é a lei do pacto fiscal? Agora, os municípios têm o direito de fazer uma sobretaxa na imatriculação dos carros. Ou seja, se você chegar lá, ele deu o direito aos municípios de falar assim, você pode... criar um imposto segundo o cilindro do carro. Ou seja, que era a taxa que ele criticava. Ele foi e tacou para o município. Que ele fala, não foi eu. Ele fala assim, mas é o município. Aí os caras chegaram quando ele anunciou isso. Falei assim, Legault, peraí. Vamos trocar ideia aqui. Todo mundo sabe que o governo gosta de meter imposto. Você passa essa lei, você vai deixar o cara criar mais imposto? Aí ele, não. A desculpa do cara. Olha o que o cara fala em rede nacional. Não é porque que a gente deu direito que eles devem usar. Mano, você tá tirando, né, velho? É a mesma coisa que você pega uma criança com fome, você leva numa sala, aí você senta ela assim, aí você põe aqui um pratinho com brócolis, só brócolis puro, e do lado você põe aquele bolo cheio de glace, bonito, cheiroso. Você fala assim, ó, você vai comer o brócolis, tá? Não é porque o bolo tá aqui que você não precisa. Se você quiser, mas não mexe, não é obrigado. Você fecha a porta e sai. Quando você voltar daqui meia hora, o que você acha que a criança vai mexer? Então é a mesma coisa, cara. Ele chegou falando, não é porque a gente autorizou criar que os caras vão precisar criar. Tem que usar com parcimônia, né? Com cuidado. Quer dizer, aí a taxa que ele criticava, ele agora liberou para os municípios. Ou seja, mais taxa vem aí na cabeça da galera. Mas é isso. Cara, Rebeca é nóis. É um gênio. Isso aí. Que maravilha. Acabou? Não tem mais? Acabou. Senão fica aqui até amanhã. Mano. É muita alegria. E a gente fecha o Quebec e a gente segue pro nosso último bloco de notícias do país mais Atlântico. Volte para casa. Estamos em Newfoundland e Labrador. E a primeira notícia, a expectativa de vida está caindo no Newfoundland e Labrador. E os especialistas não entendem completamente o porquê. A expectativa de vida tem diminuído nos últimos 3 anos em Newfoundland e Labrador, com a idade média de vida agora em 78,7 anos. O epidemiologista Dr. Patrick Paffrey suspeita que a pandemia de Covid possa explicar parcialmente essa queda, já que 276 pessoas morreram da doença na província em 2022. No entanto, essas mortes afetaram principalmente a população mais velha, o que tem um impacto menos dramático na expectativa de vida geral. Antes da pandemia, a expectativa de vida já era menor nessa província em comparação com o resto do Canadá, com os habitantes vivendo em média 2 anos e meio a menos. É necessário um estudo mais aprofundado para entender como outros fatores, como o uso de opioides, afetam a expectativa de vida. Está aí, né? Achando que mudar para Newfoundland, lugar no mato, sem tecnologia, sem casa, vai viver mais? Nada, irmão. Morrer igual todo mundo. Morrer junto. Vamos lá. Gift cards de supermercado fazem parte da nova iniciativa do governo de Newfoundland e Labrador para combater a insegurança alimentar. O governo de Newfoundland e Labrador anunciou uma parceria com a Maple Leaf Center for Food Security para investir $1,8 milhões em um novo projeto de 3 anos para combater a insegurança alimentar na província.
A iniciativa irá fornecer cartões de presente de supermercados, créditos em lojas ou cartões de doação para um programa de alimentos sem fins lucrativos para famílias elegíveis através de 16 centros de recursos familiares em toda a província a partir de janeiro. A iniciativa é bem-vinda, mas não aborda as questões estruturais que contribuem para a insegurança alimentar. O governo provincial está fornecendo $300 mil por ano pelo próximo mês, pelos próximos 3 anos para o projeto, com cada família recebendo cerca de $150 por mês. Cerca de 22,9% dos lares na província experimentam alguma forma de insegurança alimentar. Em cada 4 crianças vive em um lar com insegurança alimentar. O presidente da Food First na Newfoundland Labrador diz que o programa é bom. É um bom passo, mas a ajuda é necessária para abordar as questões em grande escala. Já é um bom começo, já, na realidade, de tudo que está acontecendo nas questões econômicas, isso aí para mim já é um grande passo. Eu achei bem criativo. Você não tá usando gift card, pelo menos dá para alguma coisa, né? Pelo menos é que gaste comida. Se fosse o Ford, ele ia dar um gift card, um vale-pinga pra galera. Beba mais. Os impostos sobre a propriedade aumentam em 2024 também em Newfoundland. A Câmara Municipal de St. John divulgou o orçamento de 2024, que inclui aumentos dos impostos sobre propriedade e água. O imposto sobre propriedade residencial vai aumentar 9,64%, que significa um aumento médio de $240 por ano para os proprietários. O orçamento total também aumenta em 3,2%, com gastos adicionais em manutenção de estradas, limpeza de neve e coleta de lixo. O orçamento inclui também um aumento na verba para o Metrobus, mas não há planos para aumentar o nível do serviço, serviço de limpeza das estradas e calçadas. Não há novos investimentos significativos em habitação, mas a cidade está aguardando uma resposta sobre o financiamento federal para a habitação. Ok. Achar um legou pra fazer um imposto que nem a gente, né? Criar imposto. O negócio é criar imposto. 10% de aumento, velho. Você tá de sacanagem? Não é brincadeira, não. E pra fechar, é preciso ganhar $26,80 por hora para sobreviver em Newfoundland e Labrador. Um novo relatório da Canadian Centre for Policy Alternatives afirma que os habitantes de Newfoundland e Labrador precisam ganhar entre $9 e $11 a mais por hora para conseguir viver na província. O relatório calcula o salário mínimo necessário para cobrir os gastos básicos de uma família, como moradia e alimentação. De acordo com o autor do relatório, Russell Williams, o salário mínimo na região oriental de Newfoundland e Labrador é de $24,20 por hora, enquanto na Península do Norte Labrador é de $26,80. O relatório também recomenda que o governo tome medidas para ajudar os trabalhadores de baixa renda, como aumentar o salário mínimo e reduzir os impostos. Membros do governo e políticos locais expressaram preocupação com os altos custos de vida em algumas regiões das províncias e sugeriram que mais pesquisas sejam feitas para entender as razões por trás desses custos elevados. Fazer pesquisa, o negócio coisa que está caindo, velho. Volta ao começo do programa e digo, a culpa é dos imigrantes. O imposto não vai baixar não, mano. Senhor. Ok. Se saindo da lista, vai direto para New Brunswick, onde você está nesse lugar. A maioria do Partido Conservador coloca outro limite no debate da conta previdenciária. O governo do Hicks encerrou a legislatura mais cedo, interrompendo o debate sobre o controverso projeto de lei sobre planos de pensão. A maioria do Partido Conservador Progressista já havia limitado a discussão do projeto a 10 horas, o que permitiria a sua aprovação final na última terça-feira. Na sexta-feira pela manhã, os conservadores foram ainda mais longe, votando para encerrar a legislatura mais cedo para o fim de semana. O vulgo deu um perdido e emendou o feriado. O líder do Partido Verde, David Coon, acusou o primeiro-ministro de quebrar sua palavra e contrato ao limitar o debate sobre o projeto de pensão. O premier Blaine Higgs culpou os partidos da oposição pelo encerramento antecipado da sessão legislativa na sexta-feira.
O projeto de lei em questão forçaria 5 sindicatos do setor público a escolher um dos 3 planos de pensão compartilhados e iniciar a transição até 1º de fevereiro. Os sindicatos se opõem ao projeto e ameaçaram greves ilegais em resposta. O debate sobre o projeto de lei está efetivamente encerrado, já que os membros do Legislativo os membros do Legislativo só vão votar em todas as etapas restantes sem mais discussões. Tem jeito. Teu amigo Higgs, né? O tiozinho é zica, mano. Mas ele é o cara que ele não quis aprender francês, não. Porque lá New Brunswick é a única província bilíngue, né? E ele não fala francês. E aí eu lembrei da governadora do Canadá. Mano, você sabia, velho? Eu ia falar isso na questão federal. Quanto que essa mulher... Porque ela fala inglês, né? E fala a língua das primeiras nações dela lá. Uhum. E aí, né, meu, todo mundo pegou pra... Pô, Trudeau, colocou a mulher que não é bilíngue, mano. Tá tirando, né, irmão? Tem que falar a nossa língua aqui do Quebec. Ele falou, esquenta a cabeça, amigos. Eu sei que vai estar tudo certo e ela vai aprender francês. Ela vai ter aulas aprendendo francês como nós. Falei, beleza, né, mano? Todo mundo falou, beleza, Trudeau. Trudeau falou, fiquem tranquilinhos. Desculpa, desculpa, mas ela vai aprender. O que aconteceu, velho? A mulher tá quase 2 anos no cargo aprendendo inglês. Francês, sabe quanto que ela... Mano, os caras pagaram pra mulher até agora pra aprender francês, mano, a professora? $28 mil, velho. $28 mil pra mulher falar francês. A mulher não consegue falar 2 frases ainda, velho. Ela veio dar entrevista, cara. Falei, mano, a culpa, nós imigrantão, eu lembro lá se matando pra aprender o bagulho, chegar lá, fazer entrevista, mó medo, mano, aquela entrevista maluca que a gente fazia lá, o tiozinho perguntava um monte de coisa. Você tinha que fazer o francês, usar os tempos verbais. A mulher, mano, governadora geral, 28 mil, 2 anos não aprendeu nada ainda. Eu falei, mano, tá de sacanagem, irmão? Aí tá de sacanagem com a negrada, né, mano? Você fala, pô, você cobra nós aí uma parada, aí quer que os caras... Não, mulher, tem um posto principal, a mulher tem representa o Canadá. Não, ela vai aprender. Pô, se com 28 pau a mulher não aprendeu, mano... Aí eu falei, tá ligado? Ela falou assim, sabe como é que é, né? Já tenho 76 anos, não é fácil, né? Eu falei, pô, tudo bem, mas, mano... O que você faz, além de ir em algumas, né, umas coisas, uns galas, uns negocinhos assim, mas você tem, tia. Agora dá uma dessa, não, pelo amor de Deus, mano, 28 mil jogados no lixo, mas beleza, mas a culpa é dos imigrantes, mas beleza. Caraca, 28 barão, velho. Barão, e não aprendeu nada ainda. E nós estudando lá no Brasil, se acabando pra vir pra cá. A vida de imigrante é uma maravilha. Taxas federais controversas de combustíveis limpos em New Brunswick mal notadas na maioria das províncias. O governo de New Brunswick tem criticado as novas regulamentações federais de combustíveis limpos, alegando que aumentariam o custo para os consumidores. No entanto, o novo relatório sugere que essas regras teriam pouco efeito em grande parte do Canadá, já que a maioria das províncias já possui padrões de incorporações de combustíveis à base de plantas em sua mistura de produtos. As refinarias podem cumprir essas regras de várias maneiras e ganhar créditos para venda em um mercado específico. Fora o Canadá Atlântico, a política tem tido pouco impacto, mas o primeiro-ministro de New Brunswick continua criticando-a. O governo local manteve uma crítica online das regras por vários meses, apesar de uma queda nos preços do biodiesel e dos créditos nos Estados Unidos, que reduziram pela metade o custo previsto dessa regulamentação. Uma revisão das cobranças relacionadas às regulamentações federais de combustíveis limpos está agendada para o final de janeiro. Ninguém feliz com esse negócio de combustível limpo, imposto de carbono e tal. E ainda em New Brunswick, em St. John está pressionando para que a indústria pesada pague mais imposto predial. Os conselheiros de St. John expressam frustração com a falta de distribuição da carga tributária para indústrias pesadas. Eles apresentaram uma moção para inscrever para que as províncias e outras municipalidades peçam por reformas tributárias para obter uma receita justa e sustentável. Os conselheiros também discutiram a necessidade de educar outras municipalidades sobre o assunto, já que St. John tem uma grande concentração de indústrias pesadas. Eles também sugeriram enviar um folheto explicativo explicando o problema para todos os residentes. Além disso, eles enfatizaram a importância de manter o dinheiro gerado em St. John na cidade, para melhorar a qualidade de vida e permitir o crescimento. A moção foi aprovada pelo Conselho. Essa parte de manter o dinheiro na cidade eu acho que mais do que óbvio, sinceramente.
Mas, interessante. Mas agora esse lance de cobrar... Eu lembro quando eu jogava SimCity, eu não sou nenhum administrador municipal, né? Mas eu lembro que quando você jogava SimCity, a primeira coisa que você fazia para poder atrair indústria, você baixava o imposto da indústria. Aí todo mundo entrava. Aí quando o troço começava a dar dinheiro, você ia devagarzinho aumentando assim. Aí o pessoal da indústria dizia: que é isso, irmão? Tá louco? Mas a indústria começava a vazar, o comércio começava a crescer, o comércio via a indústria indo embora e falou: irmão, como é que eu vou ficar aqui? Eu não vou ficar transportando tudo de avião, não. Bons tempos. E chegamos na última província. Chegamos em Nova Scotia, a última província nesse último programa, nossa última parada nesse programa esse ano. E aí, Pé? Programa de aprendizagem online para estudantes do ensino médio da New Brunswick está em expansão. O novo programa de aprendizagem online independente de Nova Escócia está aberto o ano todo e os alunos podem trabalhar no seu próprio tempo e ritmo. O programa foi criado para atender a política de educação inclusiva da província e atualmente oferece 3 cursos: matemática nível 11, matemática nível 12 e a língua inglesa nível 10. Mas mais cursos serão adicionados em breve e o programa está aberto para todos os alunos que desejam se inscrever. Desde que foi lançado em fevereiro, 115 alunos se matricularam e há espaço para mais. No entanto, é importante lembrar que o aprendizado online não é adequado para todos os alunos e requer recursos humanos e mentoria adequada para ser bem sucedido. O programa foi elogiado por oferecer flexibilidade e acesso ao currículo para alunos que podem enfrentar desafios em um ambiente de sala de aula tradicional. Boa. Tudo a ver. Tava falando fui cortar o cabelo, né? Tirar o resto da cabeça. Aí tava falando com a cabeleireira lá, ela dizendo: você não tem medo dessa tal de AI? Eu falei: AI? Ela: eu falei: eu não confio em máquina, não. Eu acho que esse negócio dessas máquinas só tá fazendo máquina pra matar a gente. Ela: pois é. Tava falando com um rapaz no outro dia, ele disse que essas walk-in clinic que a gente vai, já não é nem o médico que tá atendendo a gente. Porque você vai lá, você preenche o formulário online e o que aparece lá falando com você é um robô que eles fazem com inteligência artificial. Aí eu falei: olha só, se não for verdade, você acabou de me dar uma ideia de fazer dinheiro. Mas você viu a Channel One? Você viu isso aí? Não? Você não viu, meu? Pô, o Channel One? Eu vi, sim. Isso aí já acabou. Os jornalistas estão tudo aqui, os caras tudo tremendo, velho. Que agora os caras vão criar um noticiário jornalístico sem ser humano, totalmente criado pela inteligência artificial. E o cara falando lá. E aí os caras falam: não, ele falou: nós vamos comprar as notícias de agências de imprensa no mundo todo, com todo base de jornal compra. Só que quem vai apresentar, você escolhe o apresentador. Você quer um negão? Vai ser o negão. Você quer um gordinho? Você vai fazer o seu avatar. Se eu quero que esse cara fale a notícia. Mano, eu achei muito louco, velho. E eu quero muito que o mundo acabe em máquinas. Eu quero ver a hora que eles forem capazes de fazer um mano de Itaquera apresentando o jornal, velho. Mano, aí você tá ligado, né, mano? Você tá ligado onde que eles vão buscar o DNA, né, meu? Aí tá ligado. Mas tem que dar uma atualizada. Não pode ser no Canadá, tem que ser lá em Itaquera, porque eu tô desatualizado nas paradinhas aí. Vai ter, velho. Você imagina. Aí, sangue bom, começou o jornal. Mano, se liga, né? Mano, essa notícia é louca, mano. Mano do céu, você viu o que o cara fez? Mano, vai ser assim, velho. Eu assistiria esse programa. Tranquilo. É sucesso de audiência, mano. E para fechar, a última notícia desse ano: modelos de flocos de neve cientificamente precisos foram descobertos no museu. Provavelmente são os primeiros do seu tipo. Descobertas recentemente, modelos de cristais de neve foram encontrados na coleção de geologia do Museu de História Natural de Nova Escócia. Eles foram rastreados até o Instituto de Ciência de Cranbrook, em Michigan, que documentou a criação de modelos de cristais de neve na década de 1940 e os promoveu como os primeiros já criados. O curador Tim Fedek, responsável pela descoberta, afirmou que os modelos são cientificamente precisos e provavelmente foram criados pelo ex-diretor do museu, Donald Proudis, durante uma entrevista televisiva educacional. Os modelos são incluídos em uma exposição do museu em breve. Isso aí, tudo que eu queria ver, uma exposição de modelos científicos de cristais de neve. Aí, mano. Isso aí, muito respeito aos meus amigos físicos, matemáticos e cientistas de modo geral,
mas eu sou ignorante demais para entender qual o contexto científico de um cristal de neve. São bonitos, respeito o trabalho de vocês, mas sou muito burro para entender esse negócio. Mas tô até curioso. De fato, sendo bem honesto, eu fiquei interessado de ver esse negócio para poder ver se eu entendo qual é o contexto científico de um cristal de neve. Eu sei que tem tudo a ver com o lance de fractais e o escambau assim, mas eu não entendo nada disso. Então, preciso entender. É preciso ir no museu. Vou me abster. É isso aí. Agora a gente fecha o programa e a gente vai para a parte mais doce desse episódio. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.